O povo já tá me batendo aqui. Bora. Fala, galera do Herbert Melo Podcast, aqui do Giro TV, Estúdio Giro TV aqui em Moema. Pessoal, já tem gente aqui, o pessoal tá acostumado, hein? O pessoal tá acostumado. Hoje a gente não tem o André aqui, pessoal. O pessoal que tá acostumado a assistir, sabe que a gente tem um Andrezão aqui. Hoje é quem? É o Gabriel, né, Gabriel? E aí, sobrou pra você hoje? André tá doente? Nosso diretor está doente, nem tava sabendo, mas tá tudo bem. E o Gabriel, a primeira vez trabalhando comigo, Gabriel? Você vai gostar, é bem tranquilo. De boa, né? Hoje a gente tem um assunto muito bacana. Aqui você pode colocar, Gabriel, o card de apresentação. Tá tudo bem. Já uma galera já mandou aqui. Ó, o André aqui, ó. Fala, mestre, me recuperando. Vai com tudo por aí. André, saudade, André. André Surf, é o nosso diretor aqui do estúdio. Tá aqui, mas o Gabriel tá te representando muito bem aqui, André. Deixou tudo arrumado, organizado. Recepcionou aqui nossos convidados. E daqui a pouco a gente vai começar, porque hoje também tem o Unisud. Hoje tem Médico Agora. E nós temos também, não sei se tá aí, a Atalaia Contabilidade do meu amigo parceiro. Fica, paz. Nosso amigo parceiro aqui, o Lucas, que tá aqui com a gente também, dando essa força aqui no Herbert Melo Podcast, no estúdio Giro 1 TV. E é isso, sem mais delongas. Quem acompanhou minhas redes sociais sabe que hoje foi um dia muito tumultuado, mas já tá tudo resolvido, né? Quem não, infelizmente tive que... Aliás, nem enterraram minha tia ainda, só pra vocês saberem, pessoal que tava acompanhando, porque teve um problema no IML e vai enterrar amanhã. Então, quem tava acompanhando aí, eu não falei nada nas minhas redes sociais, é isso que tá acontecendo. Beleza, pessoal? O trabalho não pode parar. Estamos aqui com um cara que é referência em relacionamento. Eu vou deixar ele falar. Para arrumar aqui uma agenda com esse homem foi muito difícil, porque ele é corrido, anda para lá e para cá atendendo as pessoas, faz coach, ele vai explicar para vocês. Meu irmão, Bruno, seja muito bem-vindo ao Herbert Melo Podcast, aqui no estúdio do Giro 1 TV. A casa é sua, sinta-se em casa. E é isso. Quem é Bruno Bertoncini? Que esse nome bonito, sobrenome bonito, Bertoncini. Herbert, obrigado. Novamente, meus sentimentos, cara. Você Tamo junto. deixou afazeres familiares pra estar aqui, pra gente cumprir essa agenda que foi difícil, né? Quarta vez que a gente remarca. O pessoal que tá achando que foi de última hora, não, a gente tava marcando, e vai agenda, não vem agenda, até chegar o dia de hoje. Conseguimos, né? Jamais eu poderia... Não, imagino, agradeço muito. E, cara, eu sou uma pessoa que, desde criança, sempre sonhei em ajudar pessoas. Você nasceu onde? Em São Paulo mesmo? Em Ribeirão Pires. Ah, você é de Sou de Ribeirão Pires, aqui do ladinho. E sempre tive uma infância tranquila. Meio cidadezinha do interior, né? A gente Ribeirão Pires é a divisa de... Grande ABC, né? Grande do ABC, ladinho de né? Mauá ali vem Santo André, São Bernardo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. É Grande São Paulo, na verdade, Grande São né? Paulo. É Grande São Paulo. Que bacana. É uma cidadezinha hoje com 100 mil habitantes. Você continuou morando lá? Nasceu, se criou lá? Não, morei lá até 2020. Em 2020 fui pra Santo André. Que aí você fez sua vida lá em Santo André. Aí já fiquei pra Santo André e estou lá até hoje. Encontrei uma mulher maravilhosa e aí estamos lá em Santo André até hoje. A patroa tá ainda bem. Não, o cara manja muito de relacionamento. Vou contar uma historinha aqui. Já aconteceu mais de uma vez. O cara vem e fala e não fala da esposa que tá do lado. A mulher fica brava. Primeira coisa, né? Cara fechado. Já aconteceu aqui. Primeira coisa. Já aconteceu aqui. Não, Que bom, parabéns. Obrigado. E aí... Ele é bom mesmo de relacionamento, não? É que as câmeras não estão viradas pra lá, mas a amiga tá aqui. Não, foi ela que falou que eu deveria falar disso. É? Ela que falou. Ela que incentivou. Mas vamos voltar lá em Ribeirão Pires. Aí então, sua família, irmão... família, meus filho de quantos irmãos, pais eu lá em e a minha Ribeirão irmã Pires? mais nova, que também é muito importante... Além de tudo na minha vida, é muito importante de fazer com que eu fosse quem eu sou hoje. Ao decorrer, eu vou contando como a minha irmã tem essa participação. É só você e sua irmã? Mas eu e minha irmã. Dois irmãos, seu pai, sua mãe, foi isso que você foi criado, esse ambiente que você foi criado. Nós 4. Meu pai sempre foi metalúrgico, trabalhou quase 40 anos na mesma empresa.
E aí ele sempre foi aquele paizão provedor mesmo, sabe? Sei. Meu pai trabalhava, minha mãe por muitos anos foi só mãe. Ela deixou a vida dela, abriu mão da vida de trabalhar, da vida de tudo para ser mãe. E com certeza não poderia ter uma mãe melhor do que a que eu tive. E ela se dedicou a mim e a minha irmã. Essa foi a vida da minha mãe até os meus 14, 15 anos, mais ou menos. Depois disso, ela já começou a trabalhar, mas também trabalhava num período curto e se dedicava a nós, a nossa educação. Sua mãe sempre se dedicou Minha ali a mãe. vocês. Eu Sim, acho que a gente tem histórias exato. parecidas quando a gente fala de mãe, que foi bem presente. Minha mãe foi muito presente. Meu pai trabalhou bastante. Quem conhece meu pai sabe que sempre foi focado no trabalho, mas minha mãe sempre foi ali do dia a dia, né? Deixa eu abrir só um parênteses aqui, Claro. Bruno. Que o pessoal, tem bastante gente aqui que é a primeira vez. Tem uma galera aqui que já tá mandando até pelo WhatsApp. Galera, é o seguinte. Para mandar perguntas, vocês precisam fazer a inscrição no canal. Porque o próprio YouTube bloqueia, então você tem que fazer a inscrição, ativa o sininho, coisa de 20 segundos depois, o YouTube automaticamente libera para que você mande as suas perguntas, mande um oi aqui pro Bruno, pro Herbert, pra galera, entendeu? Faça a inscrição, ativa o sininho, já aproveita, dá um joinha, lá adiante tem um joinha, dá o joinha pra gente, isso ajuda no nosso engajamento e vai melhorar muito mais se você compartilhar. Você que é amigo do Bruno, até meu amigo, compartilha nos grupos de WhatsApp, clique em compartilhar, manda nos amigos em comuns que a gente tem, porque isso ajuda no engajamento. Às vezes, eu não tive tempo hoje de divulgar, porque essa correria toda, né, Bruno? E isso ajuda os nossos amigos a entrarem aqui, dar um oi, uma boa noite, contar uma história. Às vezes entra amigo pessoal aqui, começa a fazer gracinha, conta essa história daquele dia. Tô falando, amigo seu mesmo, né? Meu também, então acho que é bem bacana essa parte aí que o pessoal começa a interagir e mandar perguntas. Bruno, não, te cortei, pode continuar. Então, até grande parte da minha vida, eu sempre vivi com os meus pais, tive uma vida dentro da normalidade. E com o passar dos anos, eu sempre fui sonhando em ajudar pessoas, dediquei minha vida ao serviço público por muitos anos, até um dia que... Você entrou quanto tempo? Com quantos anos no serviço público? 18 Novo? anos. Ah, 18 primeiro... Primeiro. Não, eu trabalhei, na verdade, 6... Essa parte é engraçada. Eu trabalhei 9 meses com o meu pai. Eu só queria prestar concurso, falei, só vou prestar concurso, não vou fazer nada. Aí um dia meu pai me ligou, tava dormindo, falou assim, tá dormindo? Falei, tô, 8 horas da manhã. Então amanhã você se prepara que você vai começar a trabalhar. Cara, quem disse que eu vou? Quem disse que eu comecei a dormir? Do Neide, já dizia Isadora Mello. Molecão, ia ter meu dinheiro, ia poder comprar o que eu queria. Na época eu ganhava bem. Era um salário legal, o primeiro Com seu emprego. pai? Com meu pai. Eu fui trabalhar de Não, auxiliar de você almoxarifado. ganhava bem com seu pai. Sim, meu pai trabalhava numa empresa metalúrgica. Meu pai trabalhava no setor de qualidade. E aí lá ele me arrumou uma vaga no almoxarifado. Fui trabalhar no almoxarifado. Fiquei 1 ano e pouquinho lá. E eu não gostava, cara. Detestava. Não era pra mim. Eu gostava Seu negócio era outro. Meu negócio era outro. Eu não gostava de ficar o dia inteiro trancado com peça. Nunca gostei Cara, de eu ficar nunca trancado. gostei. Meu Deus do céu. Tive épocas da minha vida. Eu trabalhei numa empresa como gerente e o gerente não era gerenciar. Chegava na empresa e falava, meu, vocês querem que eu gerencie? Eu fique lançando nota fiscal, planilha. Eu falei, não, pô, gerencial tem que estar lá fora. Eu odiava. Você ficar preso, não é meu perfil, ficar preso numa sala com computador o dia todo, 8 horas por dia. Esquece, não me contrate. E eu fui engraçado, cara. Não fazia nem parte do que eu pensava em contar, mas eu vou te contar que essa parte foi engraçada, uma parte legal da minha vida. Meu pai virou pra mim e falou, ó, você vai lá fazer a entrevista e tal. Eu fiz a entrevista com a menina do RH. Aí ela falou A empresa assim, era dele, não? Não. Ah, Meu tá. pai era funcionário da empresa. Usando a empresa, te Era levou. funcionário. Te indicou. Me indicou. Meu pai trabalhou lá quase 40 anos, 30 e tantos anos meu pai trabalhou Legal, lá. cara. E aí, na hora que eu saí do RH, a menina falou assim, né? Ah, seu pai falou o salário? Falei, não. Ela falou, então, é 232. Aí eu saí todo feliz, né? Falei, pô, 232, eu ganhava R$232. Isso em 2006, até que era Sim, dinheiro. O salário mínimo acho que era uns R$300, R$400. Falei, vou 400 ganhar. quando 2000... Mas um moleque, cara, que não fazia nada, 18 anos, não tinha uma conta pra pagar. Não tinha Tava nada, bom não sabia demais, que era né? boleto. Era só- Falei, nossa, era só pra mim o dinheiro. Só videogame, como é que primeiro, é? não, eu pensei, vou financiar um carro, né? Moleque é fogo, né? A cabeça de escassez antes era totalmente, vou financiar. E aí saí todo feliz, aí meu pai chegou em casa, falei, e aí, como foi lá? Falei, pai, vou começar dia tal. Todo E empolgado, mal ela sabia. falou que o salário é 232, eu vou ganhar isso mesmo? Aí meu pai, você vai ganhar 2,32 por hora. Eu falei, 2,32 por hora? Eu fiz as contas, cara. Tipo, 220 horas. Eu falei, eu vou ganhar tudo isso? Em salário de hoje, assim, era algo perto de 3 mil reais, sabe? Dava 600 Você fez e a alguma conta coisa, lá? cara. Aí eu falei, não, agora eu tô muito rico.
Eu tô muito rico, porque pra mim era um salário nunca pensado. O que eu ganhava era a gorjeta da minha nona, né? A minha avó me dava no final de semana R$ 50, R$ 30, R$ 20. Era esse dinheiro que eu tava acostumado quando trabalhava pra comprar um Sim, lanche na sim. escola. Quando eu falei, eu vou ganhar R$ 600, eu falei, nossa, agora eu tô rico. Já queria financiar um carro. Aí meu pai não deixou, fui fazer faculdade, meu Mas pai era isso cuidou. mesmo, então? Era 600. Era pra ganhar bem Era mesmo? pra ganhar bem mesmo, cara. Caraca! Era coisa de hoje, assim, quase 3 salários. Eu lembro que era bastante dinheiro. Que legal, que bom, né? Aí a primeira coisa que eu Isso fiz, nessa primeiro época eu salário, tava no McDonald's trabalhando, lavando chapa pra ganhar salário negativo. Não, mas depois eu troquei por quase um terço do salário. Mas eu fiquei todo feliz. E aí, depois disso, entrei na carreira pública e segui aí por alguns anos. Até que um dia que eu tive um episódio de uma depressão, cara. Uma Novo coisa- ainda? Novo, com... Não, já tá com 30 anos já. Isso aí foi Há 30 2019. anos já tava cascudo já. Já. Mas era uma coisa que eu Mulher? não acreditava. Não. Do nada também. Na verdade foi assim, eu coloquei Nunca tudo é do que eu nada, né, acreditava. cara? Não é do nada. Acho que é uma questão assim, eu já tive os Cara, momentos. eu... Vou até fazer uma consulta aqui, aproveitar aqui que você vai me cobrar, né? Que tá 2 horinhas que a gente vai ficar conversando aqui. Mas tem muita gente que é do nada mesmo, assim, acontece, né? Não tem um... Na verdade, nunca é do nada. Tudo tem um porquê. Tudo que nós vivemos hoje, tudo que nós somos hoje, é uma soma de memórias que nós carregamos. E são coisas que nós trazemos, sejam elas de forma consciente ou inconsciente. E por vezes, 80% das nossas memórias, elas estão guardadas no nosso inconsciente. O que a gente sabe hoje, o que a gente pensa... Cientificamente falando é isso. 80%. Como é que é? 80% da nossa No nosso memória inconsciente. fica no inconsciente? Inconsciente. A gente faz de maneira Automática. natural, automática. Por exemplo, você tá mexendo na mão, você não tá nem prestando atenção que você tá mexendo na mão. Sim. Você tá respirando, você não sabe. Você pisca, você não sabe. Por quê? Tudo isso É é automático. automático. Seu cérebro foi fazendo. Os sentimentos também tá dentro desses 80%. Os sentimentos estão. Bons ou ruins? Sim. O que não... Desculpa. O que está são as emoções. Os sentimentos não. Os sentimentos, nós utilizamos ele. As emoções são aquilo que nós guardamos. Elas sim são afloradas conforme a memória, o momento aquilo exige. Mas tudo está dentro de nós. E tudo é uma questão de construção. Por que tem pessoas que são mais pacientes e menos pacientes? Por que tem pessoas que toleram algumas coisas, outras não? Tem a ver com a criação ou não tem nada a ver? Totalmente. Eu falei na semana passada, a gente tinha um Lucas, que é contador, enfim, é um cara que trabalha com coach também, palestras, enfim. E eu tinha dado falei uma história pra ele, né? Porque eu não sei, tem muitas pedagogas aqui que podem falar mais do que eu não entendo essa área. Mas eu acho que é na formação inicial ali que tudo se forma ali na Primeira 3 infância, a 7 anos, tudo que você vai ser na vida, se não tratar ali já era. Sim. Pipoca lá na Você frente. tem primeiro do 0 aos 3 anos. Depois dos 3 São aos as 7 memórias anos. que você vai acumulando São ali na memórias, sua criação, isso. relacionado a pai, mãe, etc, etc. Sim. Isso é um assunto extremamente profundo, né? Quando você começa a falar dessa primeira infância, dessa criação, da segunda infância, que é a pré-adolescência. Então, todas as nossas escolhas, elas são baseadas nisso que aconteceu. Por exemplo, vamos entrar um pouco na área de relacionamento. Hoje você conhece uma mulher, com certeza você deve conhecer mulheres que se relacionam com homens muito mais velhos. Sim, sim, sim. Você pode olhar que a grande maioria delas ou não teve pai, ou elas tiveram abandono de pai, ou a relação com o pai é extremamente conturbada. E aí ela busca nesse homem mais velho uma figura paterna. Aquilo que ela não teve na infância. Você tem pessoas muito bonitas com problemas de autoestima, porque elas foram deixadas de lado na infância. Então, aquele sentimento que elas tiveram na infância refletem muito hoje. Então, hoje, quando adulta, a pessoa se sente inferiorizada perante as outras, Sim. mesmo ela tendo, a gente falando de aparência, uma boa aparência, vamos dizer assim. Sim. Uma beleza. Sim. Ela não se sente bonita, bela, é isso? Isso. Ela tem uma carência, ela tem uma necessidade. Então, por mais que ela seja bonita, mas ela tem uma necessidade de ser mimada. Ela tem uma necessidade de ter atenção. E aí, ela vê naquele homem que trata ela, às vezes até como um pai mesmo, como uma filha, o sentimento paterno nele, e ela acaba casando com aquele homem
proteção, pela imagem, desculpa, que ele transmite para ela como pai. Então, toda essa parte de primeira infância até a pré-adolescência, primeira, segunda infância e pré-adolescência, elas vão refletir muito nas nossas escolhas. Por exemplo, uma pessoa que ela é desorganizada financeiramente. Mentira, brincadeira. Foi impulso. Uma pessoa desorganizada financeiramente, ela tem alguma coisa dentro dela que precisa ser tratado. Por favor, me trate. Porque a liberação que você tem gastando. Você tem dois sentimentos quando você gasta e você é desorganizado, né? E eu falo isso por experiência, porque por muitos anos eu tive um descontrole financeiro enorme. Tanto que eu fiz o coach financeiro por isso. E aí você tem dois sentimentos. Com o Navarro você fez, né? Com o Navarro. Fiz um coach financeiro Grande com o Navarro, abraço, Navarro. Navarro, um abraço, hein? Ô, Gabriel, deixa eu dar só um toque pra você. Deixa o card fixo aqui. O card fixo. E aí, quando você jogar aquela câmera do meio, aí você vai passando a Atalaia, Unisud, etc, entendeu? Boa, meu garoto. Gabrielzão é o diretor hoje aqui, hein, Gabriel? É o cara, hein? Tamo junto, Gabrielzão. E aí, quando você pega uma pessoa com descontrole financeiro, é algum sentimento que ela tem, alguma necessidade. Então, existem pessoas que elas sentem um prazer enorme em gastar. E depois elas ficam muito traumatizadas quando elas têm que pagar a fatura do cartão. Que na maioria das vezes é isso que acontece. Já 20 tá chegando. Chegou a fatura, lascou tudo, né? Mas isso, às vezes você faz assim, ó, cara, você compra a melhor planilha que tem. A planilha do Primo Rico, por exemplo. Planilha excelente. Planilha ligada ao seu cartão de crédito. Você comprou, ela já joga na planilha. Ainda assim você vai estourar. Porque o seu sentimento na verdade, com o dinheiro... Então, é isso que eu ia te falar. Acabei te cortando, perdão. Com porque eu acho que tá dentro da pessoa. Não adianta Sim. você criar um monte de método se você não vai aplicar aquilo, não é isso? Exato. E aí, é muito engraçado, né? Apesar de não ser esse o nosso tema, mas ele é um tema muito gostoso. Quebrar o cartão de crédito não é e nunca será a solução dos seus problemas. Pelo contrário, cartão de crédito é o que te dá garantia estendida, é o que te dá milha, é o que te dá viagem, é o que te dá sala VIP. Você pode olhar as pessoas de grande poder aquisitivo, a maioria das coisas elas compram sim parceladas e não à vista. Sim, se não tiver um desconto, é o que eu faço também. Se tiver um desconto, você paga à vista. Se não tiver desconto, você parcela em 12. Vou parafrasear o Navarro, né? Quem paga no Pix é pobre. Ele fala isso, quem paga no Pix é pobre. Se você paga no cartão parcelado, você ganha milha. Então, tem toda a estratégia. Toda a estratégia. Então, o sentimento com o dinheiro, ele conta muito como você tem a parte da sua criação, parte da sua infância. Então, essas questões assim de entender o ser humano, de entender o interior, foi algo que foi me apaixonando com o tempo. Quando eu me vi no quadro de depressão, eu fui fazer terapia. Inclusive, vou fazer um merchan aqui, mandar um abraço pro Pablo. Não é o Marçal, mas o Pablo é meu terapeuta. Indicação da minha grande amiga Flávia, que hoje fez um monte de propaganda também pra gente. Flávia, um beijão. Você fez terapia, você vai contar sobre isso também? Conta isso aí, é bacana. Fiz terapia. Encontrei uma amiga esses dias aí, ela tá fazendo terapia. Cara, terapia é um negócio que todo mundo tem que fazer. Você acha? Eu acho, é fantástico. Eu também acho, sabia? É fantástico. Mas é que eu não sei, eu preciso quebrar esse paradigma que tá na minha cabeça. Não, a terapia... Acho que é trauma. Você tem trauma também? Tem, claro que tem. Então eu tenho claro trauma de terapeuta. Sabe de onde vem esse trauma? De coisas que colocam na sua cabeça são traumas indiretas. Aquele negócio que você não principalmente tem terapeuta, religioso, não. né? Religioso. Eu tenho muito isso aí. Porque como minha família é toda evangélica, desde ser todo, então eu vivi num ambiente evangélico. Tudo errado, todo mundo brigava ali. Não que eu vivi no inferno, tá? Mas eu falo assim, todo mundo falava que era evangélico. Eu acho que eu trouxe muitos... Sabe o que eu pensava? Terapia é falta de amigo. Terapia é falta de Deus. Por que eu vou pagar um psicólogo? Falta de Deus é o que falam, né? Falta de um mas amigo. Terapia o quê? Falta de Deus, falta de amigo. Não é. A terapia, ela é um tratamento extremamente necessário. Você conversar com um profissional... Existem muitos terapeutas também, muitos psicólogos, que por vezes você não conversa com ele, né? Você fala e ele faz A primeira terapia que eu fiz foi com uma psicóloga, eu não consigo nem lembrar o nome dela. Mesmo que eu quisesse falar pra difamá-la e ser processado depois, eu não consigo lembrar. Então eu tô tão ruim a experiência tão que você ruim foi. Ela cruzou o braço pra mim, cara, e ela fazia assim, ó. Quando eu saí de lá, se eu tivesse conversado com a cadeira que ela tava sentada, acho que a cadeira tinha dado algum retorno pra mim maior do que ela. Aconteceu comigo isso daí.
Então, mas falta... Há muitos anos atrás aconteceu. Fui passando no psicólogo, o pessoal vai no psicólogo, enfim, tava no problema muitos anos atrás mesmo. E eu tinha um convênio, né? E no convênio eu falei, cara, nunca usei esse convênio aqui, vou usar. Aí eu marquei, agendei na Rua Verbo Divino, Santo Amaro. E aí foi isso que aconteceu, mas não sei se foi por causa disso. Eu cheguei lá, não sabia nem o que era, por onde começar. Não, fala um pouco de você, não sei o que e tal. E ficou lá. Aí eu, isso, assim, assado e tal, mas eu não tô legal porque aconteceu isso. Ela, na minha cara, toda hora assim, ó. Eu falei, é sério que essa mulher vai ficar toda olhando esse relógio? Aí me travava. Não sei o que, né? Então, não, tá ótimo, olha. A gente vai conversar, você vai descer lá, vai marcar próximo, depois a gente vai conversar. Eu falei, mas é assim? Como é que funciona? Porque eu não sei, né, como é que funciona. Não, fica tranquilo. Você vai descer na recepção, você vai marcar a próxima data e a gente vai conversar. Toda vez são 45 minutos que a gente vai conversar, tá bom? Eu falei, tá bom. Mas nunca mais voltei. E saí de lá xingando. Nunca que eu vou num pô de psicólogo. Não, porém, né, acho que a gente tem que crescer e entender que uma experiência ruim não pode valer pra sua vida toda. São péssimos profissionais, né? Infelizmente, nós temos péssimos profissionais. Igual a gente falar que todo mundo que trabalha no banco é daquele jeito que, como era antigamente, né? É o próximo, né? Olha pra tua cara, né? O cara tá lá, próximo, pega o teu boleto, carimba e próximo, pega o teu... E não é, você tem pessoas maravilhosas em todas as profissões. Todos os lugares você tem. E eu consegui achar graças a Deus, aí, muito legal, cara. Maravilhoso. E ele me deu muita dica, me ajudou muito, conversava bastante. Era um cara extremamente caro, viu? Pablo, você é caro, viu? A gente tava conversando ontem, você tá caro, viu? Vou pedir desconto. Esse merchan aqui. E aí eu continuei fazendo a terapia com o Pablo. Nisso eu descobri algumas pessoas no YouTube, alguns filósofos contemporâneos. Pode falar o nome? Pode, fica à vontade. Cara, Karnal, o professor... Clóvis de Barros Filho, que pra mim é sensacional. Curto e grosso, direto no que ele fala. E eu gosto do jeito que ele fala uns palavrões, então ele é mais descoladão, faz a gente pensar. E o professor Karnal, o professor Cortella, eles trazem as reflexões do que acontece no dia a dia. E quando a gente para pra pensar, a gente fala, pô, meu, que tapão na cara, né? Que tapa que eu tomei. E nisso também eu voltei a frequentar a igreja. Eu sou católico. Sempre fui, desde de criação. O sonho da minha nona era que eu fosse padre. E eu cheguei a frequentar encontro vocacional também, viu? É uma parte que poucas pessoas sabem, mas eu cheguei a frequentar encontro vocacional. Eu e meu amigo Kaikai, Edmilson, um abraço. Fomos a encontros vocacionais, mas não era para ser. Deus não nos quis nessa missão, não era esse isso com 30 anos? Não, aí já na parte da adolescência. Eu voltei um pouco agora, né? Ah, tá. Voltei um pouco. Quando você teve a depressão foi agora. Com 30 anos, isso. Nessa parte não frequentei encontros vocacionais, essa parte eu já estava bem definido, né? Mas eu voltei a frequentar a igreja, né? Igreja católica. A igreja católica. Que é um lugar bom também, né, cara? Você se aproximar de Deus, né? Sim, cara. De Deus, não das pessoas, né? Porque hoje em dia... bagunçaram, enfim, não quero entrar nesse assunto religioso, mas meio que bagunçaram, né? Falam uma coisa, mas quando você lê mesmo não tem nada a ver do que estão falando pra você, e às vezes você ficou anos acreditando no que te falaram, aí você fala, pera aí que eu vou ler agora pra ver. Aí você olha lá e fala, não tá escrito isso aqui. Eu tenho um amigo que ele voltou pra igreja católica, foi muitos anos evangélico, e aí quando ele falou assim, ele é um cara que, o que você falar pra ele, ele vai debater, só que ele vai argumentar e vai fundamentar. Sim, e é o que é certo, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, outro dia me ligou e falou, Bruno, é o seguinte, eu vou na missa, cara. Eu falei, vai na missa? Vou. Ué, mas você não é não? Eu comecei a ler uns livros aqui e eu vi que o que eu tava questionando tava errado. E aí ele voltou, acabou fazendo umas leituras lá e a convicção dele, eu fico feliz como católico, né? Uhum. Que ele encontrou ali a verdade. Eu sempre falo que, pra mim, o que importa, cara, é você encontrar Deus, você encontrar Jesus, você encontrar a sua salvação. E não só Jesus. Porque quando pessoas que são de religiões de matriz africana, pessoas que seguem o kardecismo também, que não tem toda essa... Não tenho conhecimento tanto no kardecismo, viu? Me desculpem se eu falar alguma coisa errada. Mas as pessoas que elas acreditam, sim, no bem, no amor, no Deus, em ajudar o próximo... Cara, essas pessoas, elas estão muito mais além do que aquele que tá toda semana dentro da igreja falando mal do irmão. Exatamente, você falou sabe, tudo agora. Aquele que fala Jesus, 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 mas passa por cima do mendigo.
Cara, você tem tem que ajudar maldade, você, tem maldade, não perdoa ninguém, tem aquele rancor. você engana mas tá o com a seu Bíblia sócio. debaixo do braço e fala, não, tô com... O cara engana o sócio, roubando o sócio. Igual lembra daquele desenho era do Pica-Pau, né? Que fazia um pra você, Cara, eu vou contar a história. 2 pra mim, Eu vou contar a história. Vou contar. O programa é seu, mas eu vou contar. Pra pegar esses exemplos, né? Um cara que eu conheci, um cara igreja, eu frequento também, sou evangélico, eu participo. Mas não sou bitolado igual muitos. E o cara achou um desses celulares S24 aí, quase que é um iPhone, um concorrente do iPhone. O cara achou o celular, desligou e falou, nossa, ganhei na loteria. Eu falei, como assim, gente? Não, é meu. Eu falei, cara, tu não vai ligar, esperar alguém ligar pra... Não, eu falei, cara, tu não é cristão, não é obreiro lá da igreja? Eu não acreditei. Eu falei, não, acho que ele tá fazendo isso aí, mas ele vai... Tá brincando. Tá brincando. Foi um momento do passado dele ali. E não, o cara ficou com o celular. Inacreditável. Ali, cara, eu comecei a ver que muita coisa ali no ambiente que você está, que você fala, não, aqui é uma igreja, um ambiente cristão, tem muita coisa errada. Tô dando só um exemplo, né? E isso não vale para todos, né? Tem muita pessoa religiosa que é igual o Corinthians e Palmeiras. Não fale do meu time. Ah, você tá falando da igreja. Não tô falando a verdade. Que eu não quero bater de frente nesse sentido, porque o clima aqui é outro, né? Mas acontece muito disso, né? Você sabe que ao estudar... Caráter também tem isso, né? Ao estudar a inteligência emocional, você acaba caindo em outros ramos também, faz parte da neurociência, a questão de metafísica, né? E hoje eu acredito muito na lei da atração, eu acredito muito nessa questão de sinergia, de física quântica. E acredito que o universo, e aí eu chamo assim, mas tem outras pessoas que gostam de chamar de outras formas, eu acredito muito que o universo, ele retribui tudo que você... Sim, eu acredito nisso também. E quando não você sei faz como é que isso... eu chamo isso, mas acontece muita coisa comigo. A lei da atração. Eu acho que a gente até conversou aquele dia, né? Acho que sim. Sobre você imaginar uma coisa e também tem a forma como você imagina, né? Dá um toque pra galera que tá assistindo Você imagina... aí. Pessoal, isso é muito importante. O que você imagina, o que você deseja, você vai ter. Volta pra você. A forma com que você imagina também. Pensa que o que você quer, você tem que materializar, você tem que ser específico. Não adianta falar, eu quero ganhar muito dinheiro. Ano que vem, Everton, 2025, eu quero juntar dinheiro. Legal. 5 notas de R$2 é juntar dinheiro. Agora, eu quero o ano que vem ter R$1 milhão. E coloca isso na sua cabeça. Pensa como você vai fazer isso. Estratégias. Tenha uma forma clara de como alcançar os seus objetivos. Eu quero um faturamento de 1 milhão para o ano que vem. Como? Através disso, através daquilo, através de técnicas escaláveis, através disso, através daquilo. E eu vou chegar daquele jeito. Eu quero uma Porsche o ano que vem, mas eu não tenho nenhum Fusca, então fica difícil. Então vamos lá. Como que eu faço para conquistar uma Porsche? Primeiro eu vou comprar um Corsa, depois eu vou comprar um Corolla, depois eu vou comprar uma Hilux, e aí eu vou chegar na Porsche. Então, a forma com que a gente tem que fazer também é uma forma escalável. Mas eu tenho que, primeiro, mentalizar. Eu tenho que sonhar. E sonhar sem planejar é só sonhar. Só sonhar. Agora, quando a gente chega na questão do... Voltando ao assunto, né? A gente acaba... O assunto é tão maravilhoso. Podcast é assim também. Vai, maravilhoso não bate, não é eu falei, vamos falando, vamos trocando ideia que tá bom. E aí, daqui a pouco eu vou falar com vocês aqui, pessoal que tá mandando pergunta, tá mandando aqui nos comentários. Já vou ler a pergunta de vocês, o nome de vocês. Já fala aí, inclusive, aí qual bairro vocês estão falando, ou país, ou está em São Paulo ou não. Já coloca aqui no comentário para eu saber quem está online. Tem uma galera aqui, daqui a pouco eu vou ler. Então, quando você... Voltando à questão do universo, né? O universo vai te dar a Porsche, sim. Mas se você pegar o celular do teu irmão, você vai ver que o universo vai te dar. Então, é isso que eu penso. É aí que tá, cara. Como que eu vou prosperar se eu não penso na prosperidade do próximo? Como que eu vou ajudar uma pessoa? Como que eu quero ser ajudado se eu não ajudo? Existe um ditadozinho, às vezes, na rede social que é assim, né? Você colhe aquilo que você planta. Você tá pronto para colher o que você plantou? Toda hora você abre uma paginazinha com isso daí, né? E aí, se você fosse pegar de volta hoje tudo que você plantou, você tá feliz? Isso te assusta ou isso te acalma? Pra mim não assusta nada, sabia? Também não, nada, cara. tranquilo. Acho que até postei esses dias aí. Vira e mexe, me manda uma coisa, eu acho legal e eu saio postando.
Tô tranquilo do mundo. Ah, mas você vai colher o que você plantou. Meu Deus, quando eu vou colher? Me ajude a colher rápido. Tô aguardando ansiosamente tudo que eu plantei. O pessoal brinca, né? Os dias de glória faltam muito, né? Faltam muito. Tô aguardando, Deus. Mas Escuta eu acho que é assim também, cara, uma outra coisa. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você faz, hein? Eu vou fazer essa pra fazer corte, né? É assim que faz, né? É assim que faz, né? Olha lá e... Tudo aquilo que você coloca toda a sua energia, toda a sua força, todos os seus recursos, não tem como dar errado. É isso. O que você faz com esforço, com energia, com foco, se dedicando àquilo, não tem como errar. O que você pensa 24 horas por dia, você vive aquilo, você come aquilo, você faz aquilo, não tem como dar errado. E é isso. Quando você se dedica a um projeto, cara, quando você fala assim, ó, eu vou fazer, não tem como dar errado. Uma hora dá certo, né? Uma hora dá certo. Se o seu chefe falar, ó, Herbert, amanhã, 6 horas da manhã eu quero você aqui. Você não vai estar? Sim. E quando quer um negócio seu, por que você não faz? Exatamente. Ah, não vou fazer às 6, vou fazer às 8. Ah, não, é verdade. É difícil, é difícil. Essa semana eu atendi uma moça num lugar muito longe. Muito longe, mas ainda no Brasil, né? Sim. E que por coincidência foi meu destino de férias com a Sabrina esse ano. Nós íamos pro sul, vieram as chuvas e a gente acabou reprogramando de última hora e a gente acabou conhecendo um paraíso no Brasil. Uma cidade linda no Nordeste. Nordeste aí. Nordeste é maravilhoso. Nordeste é maravilhoso, cara. E aí eu conversando com essa moça, a gente tava numa sessão de coach, e aí eu falei assim pra ela, ela veio me procurar através do problema de relacionamento nela. Sim. E a questão dela era financeira, no final das contas. Ou seja, os pilares desalinhados e o financeiro machucado desalinhou outro. E o pior, ela estava vivendo de seguro-desemprego. E qual que é o problema dela viver de seguro-desemprego? Ela fica em casa sem fazer nada. E aí ela pensava o quê? Que o marido estava traindo ela. Uhum. Minha mãe sempre diz, né? Que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Exatamente. E a pessoa fica lá em casa o dia inteiro sem fazer nada. Só martelando coisa. Só martelando. É. Ah, tá com outra. Ó, tá me traindo. O homem chega em casa, coitado, cheio de terra debaixo dos dedos. Olha lá, tava me traindo, né? Então, o problema dela, no fundo, era esse. E aí eu virei pra ela e falei assim, e se você começar a trabalhar? Vamos resolver esse problema. Ah, eu não sei, porque... Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Quanto custa uma coxinha aí na sua cidade? Ah lá, custa R$7. Aí eu falei, você sabe fazer coxinha? Ah, eu sei. Ela era cozinheira. Sua coxinha é boa? Ah, olha, o pessoal gosta bastante. Eu falei, o que você acha de você cozinhar, fazer coxinha e vender na praia? É, uma boa. Eu falei, aquele coolerzinho assim, ó, um isopor. Você acha que você consegue carregar quantas? Umas 50 ali? É, consigo. Eu falei, então vamos lá, vamos falar de faturamento, tá? Depois a gente fala de lucro. Se você pegar e vender 50 coxinhas por dia, R$7 são R$350, certo? Uhum. Quanto tempo você demora pra vender essas 50 coxinhas? Ah, eu acho que umas 2 horas, né? No máximo 2 horas. Aí eu falei, ah, legal. Então vamos pegar essas coxinhas e vamos colocar junto um brigadeirinho? Vamos colocar lá 50 brigadeirinhos também, a R$4 cada brigadeirinho. Deu mais R$250. Você fez R$550 em 2 horas. Ah, tá cedo. Vamos voltar pra casa pegar mais uma rodada? Mais uma rodada? Uma fornada de coxinha. Ela vai fazer R$1.000 por dia. R$1.100 por dia. Vamos colocar R$600 de custo? Tô chutando alto, tá? Tô fazendo ali quase 50 e tantos por cento, quase 60%. Vamos colocar isso aí. Então ela vai ter um lucro de R$500 por dia. Vamos colocar isso vezes 26 dias no mês. Compra a Porsche dela em um ano. Sabe qual que era o sonho dela? Caso ela queira ter uma Porsche. Sabe qual que é o sonho dela? Comprar uma casa própria. Olha aí. Sabe quanto custa uma casa lá na cidade dela? Uma casa de médio padrão, tá? R$150 mil. Ela faz isso em um ano. O valor que ela precisa pra comprar a casa dela. É. Aí ela me retornou no sábado. Nós fizemos o nosso retorno no sábado de manhã. Sim. Foi o horário que ela tinha. Que eu tinha, na verdade. Então, eu fiz uma entrevista de emprego ontem. Eu vou trabalhar numa pousada. Vou ganhar R$1.800. Putz. Aí, eu volto lá naquele começo. A pobreza, o dinheiro, a escassez está onde? Na cabeça. Na cabeça, exatamente. Porque ao momento que ela não quis empreender e arriscar,
A gente sabe também que empreender não é fácil, não. Não é fácil. Eu, desde que comecei o meu projeto aí, tem noites que eu acordo 2 horas da manhã, tomo uma pastilhinha de magnésia porque o refluxo ataca e fico lá na cama pensando como que fazer, o que fazer, como é, como não é. Mas... Porque não é fácil, né? Só que aí é outra coisa, ela tem uma base também, ela tem um marido. Ela ainda tem 2 Às vezes meses se acomoda, de né? seguro-desemprego. É. Mas é o quê? É a criação. Então, talvez na infância dela, uma infância numa cidade pequena do Nordeste, com aquela escassez, o que ela aprendeu? Arruma emprego, arruma emprego, arruma emprego. Então, talvez aquela criação dos pais, aquela criação de quem esteve com ela, sempre foi: você precisa ter um emprego, você precisa ter um emprego, você precisa ter um emprego. E é isso que ela pensa. Então, hoje ela troca facilmente 10 mil reais por mês por 1.800. Mas por quê? Os 1.800 estão garantidos. E Cara, é tem isso. uns casos assim, de pessoas que eu oriento profissionalmente, né? Dando orientação sobre isso daí, e que no abrente não abre. Prefere estar ganhando 90 reais por dia, 100 reais por dia, do que fazer um serviço para ganhar 500 reais por dia. É. 500 conto por dia. É difícil. Limpo, hein? 500 reais limpo. Tem profissões aí, não é profissão, é empreender. Tem trabalho que você pode empreender para ganhar 500 reais por dia. Venda curso da Unisud. Aí, ó, eu fazendo a propaganda pra Unisud. Venda curso da Unisud. 2 cursinhos que você vende por dia, você tira aí uns 800 conto. Você já foi pra Vem comigo. Você já foi pra Maragogi? Não, mas o ano que vem eu vou. Eu e a Sabrina, a gente sentou na praia um dia de manhã e a gente não fez passeio, né? Lá o gostoso são fazer os passeios, né? A gente sentou e, cara, 15 metros na nossa frente tinha um cara vendendo açaí. Aí toda hora aquele cara vendendo açaí, vendendo açaí, vendendo açaí, vendendo açaí. E eu não tinha feito coach financeiro ainda, hein? Tava inscrito, mas não tinha feito ainda o coach financeiro. Uhum. Então eu começava a ver o dinheiro, mas não via da forma com que a gente consegue pegar esse feeling maior agora, né? Aí eu falei: quanto será que esse cara deve fazer por dia? Aí fui, olhei o cardápio, olhei lá o preço médio do cara. O cara tinha açaí de 10, açaí de 15, açaí de 20. Falei: bom, vamos fazer o médio, né? Vamos fazer pelo de 15. Vamos colocar aí que ele tenha 50% de gasto, que não é necessariamente. Não é? Esse cara faz uma média de 8 mil reais por semana. Olha aí, quem tira esse salário por mês? Na baixa temporada. Na baixa temporada. Nós estávamos lá em junho. Você imagina agora. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Que bomba de gente, vai todo Cara, mundo viaja, vai todo mundo. O cara arrebenta. Aí você fala pro cara assim: ó, vamos trocar tua vida pela minha. E outra, viu? O cara trabalha na praia, de bermuda. Tranquilão. Ele chega às 11 da manhã. Um somzinho de lado. Ele chega às 11 da manhã, que é a hora que o pessoal tá voltando dos passeios. E 4:30 da tarde ele tá indo embora. E a gente não consegue, por vezes, enxergar isso. Exatamente, Então, não tem visão. A né? Sabrina não queria voltar. Quase que eu fico lá. Chorou no último dia, ela chorou. Todo mundo fala de Maragogi. Maravilhoso, cara. Os amigos que vão sempre pra lá. Vocês ficaram uma semaninha lá? Ficamos uma semaninha. Deixa eu ler aqui, pessoal. Já vai se preparando aí que tem um monte de pergunta daqui a pouco pra você. O tema é inteligência emocional. Galera, tá aqui ao vivo, vou ler agora mais uma vez. Pessoal, vocês precisam fazer a inscrição. Inscreva-se no canal, ative o sininho e dá o joinha. Isso vai fazer com que libere para você poder mandar suas perguntas. Às vezes você pode estar tentando mandar pergunta e não está conseguindo. Faça esse procedimento que eu acabei de falar. Adriano Silva tá aqui, nada ainda. A gente atrasou 5 minutinhos, pessoal. Cadê você? Cadê? Adriano, tamo junto, meu querido. Sempre tá aqui. Rosa Oliveira, beijo, Rosa, tamo junto. Rosa que é lá da Zona Sul de São Paulo. O André, nosso diretor, que está se recuperando. Andrezão, tamo junto. Flávia de Melo Campos, sou fã desse cara. E a Flávia tá aqui. Sua fã. Flávia, beijão. Sporting Point tá aqui. O Ru, Sabrina aí, ó. É o fã-clube da Sabrina aqui. Sabrina que é a esposa do Bruno. Bruno Rafael Marcolino tá aqui dando boa noite. Bruno Rafael Marcolino, boa noite. O Brunão é o cara aí, ó. Já tá fazendo sua propaganda aqui. Juliana Bispo, boa noite. Edilene Moreira, abração. Berton. Ingrid e o Cari tá aqui, boa noite. Everton Colares, Magno. Maria Eliene tá aqui. Um beijo grande, Maria Eliene. Linda, maravilhosa. Edilene Moreira tá aqui, terapia é vida. Na hora que a gente falou sobre terapia, ela falou terapia é vida. Terapia é vida. E fale mais sobre terapia também, viu? O povo quer saber. Everton Colares, Magno, boa noite. Isis Rubo, boa noite. Everton Colares de novo, terapia é vida. Eu tô lendo de novo aqui. Juliana Bispo dando palminha pra gente. Henrique Silva Cardoso, orgulho demais, primo. Bruno Rafael de Santo André.
A Juliana Bispo é de São Caetano. A galera do ABCD aqui, ó. Everton Colares de Interlagos. Natália de São Caetano. Alessandro Fortunato tá aqui, chegou agora dando boa noite pra você. Rafael Félix dando boa noite. A Ingrid e o Cari. E Santos tá aqui. Bruno, como conseguir trabalhar o autocontrole no meio de uma discussão? Principalmente em situações que não conseguimos entender o ponto de vista do parceiro. Daqui a pouco você responde. O Alessandro tá aqui, que é Fortunato São Paulo. Rafael Félix, Rafaela São Paulo. Quer responder essa pergunta dela? Vamos deixar mais pra frente? Bora, você que Vamos. manda. Não vou esquecer, viu? Tá anotado aqui. Bom, pra gente começar a entender essa questão assim de como lidar com questões pesadas, a gente tem que entender por que a gente chegou nesse ponto. Porque o relacionamento, cara, um casamento, um namoro, na verdade até uma amizade mesmo, ela é como uma tempestade. Quando vai chover, tirando São Paulo, que é um negócio muito louco, né? Mas geralmente o tempo começa a fechar. Aquele solzão começa a aparecer uma nuvenzinha, outra, o vento começa a ficar mais forte. Ou seja, você tem sinais. Você vê que vai chover. Por vezes trovoada. Exatamente. E uma crise no relacionamento é a mesma coisa. Você sabe quando o relacionamento vai entrar numa crise. Dá sinais. Só que por vezes nós não observamos os sinais. Exatamente. Por quê? Hoje, eu sempre falo, o maior segredo do relacionamento. Maior segredo de um relacionamento. Fala agora ou espera um pouco? Ah, você que sabe. Se quiser segurar o pessoal... Vamos segurar, porque né? o segredo é o segredo, né? É o segredo, O né? segredo é o segredo. Você vai guarda isso daí. Guarda esse segredo? Você vai dar o segredo pra galera que tá aqui. Tem uma boa galera aqui, hein? Dá o segredo. Tem. Vou até mandar na minha lista de transmissão. Daqui a pouquinho tem um segredo de relacionamento. Vou deixar o Quem segredo não pra daqui quer? a pouco. Quem não quer? Vamos voltar num ponto, então. Vamos falar uma coisa que pra mim é totalmente importante e esse não é o segredo do relacionamento, esse é o segredo da vida, esse é o segredo de tudo. É a questão da autorresponsabilidade. É um conceito que eu gosto de trabalhar muito. Esse conceito eu conheci através do Paulo Vieira, para mim um dos maiores coaches do Brasil, uma das pessoas mais exuberantes que tem em questão de conhecimento. E ele traz um conceito muito legal que é o conceito da autorresponsabilidade. Você tá feliz com a sua barriga? Sua barriga, aperta aí, aperta a sua minha? barriga. Você tá feliz com a barriga que você tem? Meu público me conhece aqui. Isso aqui tava pior, Bruno. Tava pior, mas Bruno, você tá feliz eu perdi hoje? 17 quilos. Eu falo todo Verdade, o programa. Você comentou, verdade. 17 comentou, essa mas camisa não servia mais em mim. E eu tô voltando. Já ganhei uns quilinhos aqui, mas a minha barriga tava desse tamanho. Mas você tá Tava feliz? Você é feliz? Você era feliz não. com a vida que você tinha? Não, não era feliz. Quando eu tava gordinho? É. Eu não era feliz, gordinho, e não sabia que estava infeliz. Aí depois que eu comecei a perder 2 quilos, 3 quilos, bati 100. Falei, gente, já mudou, a camisa entrou. Eu falei, não, vou colocar uma roupa. Pera, não, vou perder mais 1 quilo pra entrar nela. Aí bati 90 quilos. Aí eu estava feliz. Dormia, voltei a dormir. Você tá totalmente realizado hoje, 100%, 0 a 10. Qual que é a sua satisfação com a sua meu barriga? corpo? É. Não tô satisfeito não. Tem que perder mais, pô. Tem que ficar no gominho aqui. Me fala uma coisa, sua conta corrente, você tá 100% feliz com a sua conta hoje? Feliz não. Não? Tem que melhorar bastante. Sua casa, seu carro, você tá 100% feliz com o que você tem A hoje? gente nunca tá, né? A gente sempre quer Mas posso melhorar. te contar né? uma coisa? Parabéns. A culpa é sua. Sim, sim, sim. São escolhas suas. Exatamente. Sabe? É tudo uma questão das suas escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes. Sim. Então, por que por vezes, e eu sou muito testemunha disso, cara, por que por vezes nós fazemos algumas escolhas que lá na frente elas não serão boas? Eu fiz uma escolha, e isso é muito engraçado. Essa faz parte da minha infância, cara, e isso eu descobri há pouco tempo atrás, nessas imersões. Quando eu falei que a minha infância foi muito perfeita, né, tem um episódio muito legal, e ela me atrapalhou até hoje, essa escolha. Eu fui para um campeonato de judô. E eu gostava. Só que eu era meio gordinho, gostava de comer. Eu era uma criança gordinha. O pessoal me chamava daqueles talentos brilhantes. Lembra que tinha um Faustinho lá? Eu era gordinho. Assim, minha mãe tem uma foto na sala lá, que eu tenho um amigo, filho da mãe. A sua mãe, eu amo sua mãe, viu, Israel? Dona Rose, um beijo. Mas você é um filho daquilo, né? E o Israel chegou lá e tirou uma foto daquilo e joga tudo quanto é grupo. Fez figurinha. Toda vez que vai me zoar, ele joga. Você gordinho na Eu sala. gordo, cara. Eu não tinha pescoço, né? Se eu fosse usar uma camisa, não dava, porque gordinho, minha mãe colocou aquela foto lá. E mãe gosta disso, né? Minha mãe Gosta dessas coisas, né? Mãe é aquele ser que a gente ama pra nos fazer passar vergonha, né, cara? Que as melhores fotos a mãe faz questão de mostrar, né? E
eu lembro que naquele episódio, cara, acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Eu tava indo pra semifinal, ou já era semifinal do campeonato de judô, e eu tava com fome. Eu tava com muita fome. E aí eu só queria comer. Eu queria comer. Aí o cara falou assim pra mim, você só vai comer, acho que eu não sei, não lembro quem foi que falou, um técnico, alguém. Você só vai comer quando terminar as lutas. Você precisa terminar as lutas pra Mas comer. às vezes é o dia todo, né? Jiu-jitsu, pelo menos, você passa o dia todo. Você passa o dia todo. Você começa, vem as baterias, oitavas, quartas, semifinal e final. E aí eu entrei, eu acho que era semifinal. Eu entrei na semifinal com fome. Bravo! Olhei pro moleque, aí o cara falou assim, só precisa terminar a luta pra você comer. Beleza, entrei. Puf. Joguei a luta. Cadê meu sanduíche? Acabou a luta. Daí, lembro até hoje, era uma traquinas de chocolate e um Gatorade de uva. O que é isso? Foi melhor que o prêmio naquele momento, Foi melhor prêmio. que a medalha. Só que, o que foi aquilo? Hoje, analisando, tecnicamente falando, eu troquei um prazer imediato, porque aquilo não era fome. Aquilo era um desejo de comer. Fome é outra coisa. Fome é aquela abstinência de comida por dias seguidos. Então eu troquei um prazer, eu troquei uma conquista, uma medalha, porque eu tinha capacidade para ganhar aquele campeonato. Eu era, humildade à parte, eu era bom. Só que eu troquei aquilo por um prazer imediato. Minha mãe conta essa história até hoje. Caramba. Eu entreguei a luta. Você entregou ou você ganhou? Eu entreguei a luta, não, eu larguei, eu só queria ir embora. Não durou 3 segundos a luta. Será que só eu entendi? Eu entendi que você ganhou pra comer, tipo, ganhei. Não, eu entreguei a luta. Larguei a luta, eu quero comer. Caraca, tu merecia uma surra. Naquela época a gente apanhava, né? Eu apanhava. Não sei como é que é hoje. Eu saí do judô depois, cara. Eu não lembro se foi devido a esse episódio aí, mas eu acho que eu fui meio discriminado no judô e eu saí depois. Não sei se foi essa fome. Eu fui fazer karatê depois. Criança faz tanta coisa. Então, mas aí tá, Herbert. Olha só, mesmo que inconscientemente, eu troquei algo do futuro, algo que poderia me trazer um prêmio ali, sim, lógico, por um prazer imediato. E hoje não mais, porque eu tento mudar muito, né? De exemplo pra você, né? Se não fosse também, você não tava dando exemplo. Mas quantas vezes a gente não faz isso? Aquela sobremesa que você come depois do almoço sem necessidade. Aquele chocolatinho que você tá passando no shopping, você passa na frente da Cacau Show, por exemplo, e come um chocolatinho. Aquele cheirinho da Balduco. Pode fazer propaganda? Pode. Patrocina o Herbert aí. Patrocina a gente patrocina aqui, aí, Balduco. O povo quer ganhar o salário. Esse ano tem 13º, não, né, vamos fazer assim, ó. Recebeu o 13º, Gabriel? Vamos apelar aqui. Não, né? Aí, ó. Gabriel não recebeu o 13º. Vem. Ô, Herbert, chama a Flávia Campos depois. A Flávia. Flavinha tá aí, não tá não? A Flávia é top dentro da Vicky Bold, cara. Aí, Flávia. Aí, ô Flávia, o Vicky Bold, patrocina o Herbert aí. Financia aqui, daqui a pouco eu vou fazer as propagandas. Faz a propaganda. Imagina aparecer Vicky Bold aqui, ó. Então. Mas agora eu vou falar da Balduco, já que a Vicky Bold não patrocina a gente. Então, você tá no shopping, você acabou de comer. Mas aquele cheirinho da Balduco vem no seu nariz e você quer tomar um café, comer um panetone cheio de manteiga e chocolate e açúcar. Qual é a necessidade disso? É um prazer imediato. É a necessidade daquela dopamina rápida. Daquele prazer imediato. Então, você tá lá, cara. Quando você vai pra Maragogi? Ano que vem, né? E aí, qual que é o teu objetivo? É colocar aquela sunguinha, barriga com gominho. Aquela barriguinha Só que o panetone da Balduco vai te ajudar a chegar no objetivo ou vai impedir teu objetivo? Vai impedir porque eu não vou chegar lá marombado, não. Mas aí você passou lá, cara. Dia 20 de dezembro, vai fazer as compras de Natal, aquele presentinho de última hora, o shopping lotado, aquele estresse. Você não vai comprar um panetonezinho da Balduco pra comer? Compra, a gente acaba comprando. Aquele cheirinho vem. Porque é foco também, né? É foco, é ter o foco. Falei pra você que eu engordei esse... Cara, eu sou um exemplo pra várias coisas, se você quiser falar. Só pra você entender. O que eu fiz? Fui participar da campanha política agora, todo mundo que me acompanha sabe disso, eu estava gordinho. E até aqui no programa, depois eu assistia, eu não assisto todo o programa, assisto alguns trechos. Aí eu falava, cara, eu tô muito redondo, preciso emagrecer, mas nunca emagrecia. Enfim, tem toda uma história por trás disso. Cara, eu foquei. Quando eu sou focado em alguma coisa, eu consigo. Bati os 90 que eu queria. Pra fazer as fotos da campanha, os vídeos, fiz tudo. Passou a campanha, eu relaxei de novo. Mas você atingiu seu objetivo? Sim, você tinha um objetivo. Todos que eu quero, eu atinjo. Então, agora, quando eu tô focado, o que você faz? Não coloca peso, coloca índice de gordura. E eu não sou especialista aqui, mas você pode pegar uma brecha no que eu tô te falando, que muitas pessoas, elas entram em depressão, elas enfim, bagunça a cabeça dela toda, e você pode falar mais sobre isso, quando elas ou alcançam aquele objetivo, ou
tem algum problema com aquilo, sei lá, ela não alcançou aquele tipo de objetivo. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho, que ela desistiu, ela desistiu. Esse é o meu caso. A minha depressão foi por isso. Eu vou usar eu de exemplo. Eu trabalhei, eu não ganhei eleição, óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Eu trabalhei durante os últimos anos para ganhar essa eleição. Ganhar. Falei, não, mano. Tava tudo bonitinho, tudo redondinho. Perdi a eleição, é do jogo, próxima. Mas eu fiquei ali uns 20 dias ali, rapaz, assim, mal pra caramba. Tipo assim, cara, o meu objetivo era ganhar. Trabalhei todo esse tempo para ganhar. E agora que eu não ganhei, desanimei, isso é fato. Cara, só que a gente tem experiência de vida e sabe que se você continuar ali, né, o velório continua. Né? Se você levantar do caixão, o velório acaba, né? Por quantos anos o Lula não tentou ser eleito no primeiro mandato? Desde 82, acho que 82, né? Que ele começou na Volkswagen e foi eleito praticamente... Foi agora, 90 e pouco. 2002, 2000 e pouco, olha, é verdade. Primeiro mandato. São 20 anos tentando. 20 anos tentando. Outra coisa. O que é mais importante? São as Olimpíadas ou os 4 anos que o cara passa se preparando para as Olimpíadas? 4 anos que o cara passa se preparando. Nessa última Olimpíada agora, teve um cara que ele tentou 3 vezes a medalha de ouro e ele conseguiu chegar na última, né? Se você for parar para pensar, são 12 anos tentando fazer um salto que durou 3, 4 segundos. 12 anos treinando para 4 segundos. Então a nossa motivação, ela tem que ser interna. Nós temos que ter nossa motivação sempre. Só que qual que é o objetivo? E sim, um dos grandes problemas, quando as pessoas chegam no objetivo dela e depois elas não têm um novo objetivo. E aí, por exemplo, por que muito casal, por que muito homem engorda depois que casa? Porque o objetivo era casar. Por que muita mulher engorda? Casar. Muita mulher engorda. Por que muito homem engorda? Porque casou. Agora eu não preciso mais. Já conquistei. Então, existem pessoas que elas chegam ali e acabou. O ser humano precisa ter um objetivo todos os dias. Eu não sou especialista aqui. Eu vou te dar um outro exemplo também, que isso é bacana. E quem tá assistindo, a gente sempre fala que depois que acaba o podcast, a gente olha para trás e fala assim, dá uma pós-graduação esse podcast. Esse aqui também vai dar. Aquela pessoa que trabalha pensando na aposentadoria. Ela trabalha, ela acorda às 5 horas da manhã, ela chega em casa às 8 horas da noite, porque o foco dela é se aposentar. Aí ela aposenta. Aí quando ela aposenta, parece que acabou o mundo pra ela, que ela olha pro lado, pro outro. Qual é o meu próximo objetivo? Não tem. E entra em depressão. Sim. Entra em depressão. Aposentei, tô recebendo minha aposentadoria. E agora, o que vai ser da minha vida? Acordava às 5 horas, tá acordando no mesmo horário, olha para um lado, o que eu vou fazer? Existe um estudo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem um estudo que os policiais se aposentam, uma grande maioria morre após 5 anos da aposentadoria. Porque o cara tem aquela vida de trabalhar, fazer bico, trabalhar, fazer bico. Ele é sempre útil. Ocupa a mente. O cara aposenta, ele fala assim, eu não vou fazer mais nada. Porque é aquele extremo, né? Eu faço tudo, eu não faço nada. O cara fala, hoje eu aposentei, eu não vou fazer mais nada. Aí ele fica lá no sofá. A primeira coisa que ele vai fazer é dormir uma semana seguida. Na segunda semana ele vai começar a brigar com a mulher. E quem que é aquele ser estranho dentro de casa? Diz a mulher, né? Não, cara, quem que é esse cara aqui no sofá? Pô, não tava acostumada, via de vez em quando, passava aqui, e todo dia junto ali, começa a brigar mesmo. E agora o cara tá lá. Claro, existe a falta da inteligência emocional, existe a falta E você vai falar o segredo daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas a questão é, o ser humano ele é extremamente motivado. Você tem filhos? Só 3. Só 3. Eu tenho certeza que são eles que te motivam a fazer as milhares de coisas que você faz no seu dia, que a gente sabe que a sua rotina não é fácil. Bastante. Eu lembro que antigamente... Mas já tão grandes, viu, meus filhos, viu? Fala 3, tá achando que dei 3 menininhos. Eu tenho um filho de 24 anos, um de 22 e a menina de 21. É tudo grande, dependente. Não sei nem onde estão. Eles seguem a vida deles lá. Então, mas eles ainda são sua motivação. Meus 3 filhos maravilhosos. Os 3 são maravilhosos. Mas ainda são a motivação. Sim, sempre são. Então, nós temos que ter motivações. Por que você faz isso? Por que você não faz aquilo? Porque você... Quer ver um exemplo besta? Aquela brincadeirinha assim, né? Ó. Por que eu não mato tal pessoa? Vou perder meu réu primário. Mas ainda assim é um motivo. Passei o ano de 2024 e não perdi o réu primário. É uma vitória. E outra, a religião, ela é uma motivação. Você imaginar, nós que somos cristãos, você imaginar que você vai pro céu, ela é uma motivação. Tem gente que vive... Ela é uma motivação, não fazer você pecar,
a não fazer você ser sacana com o próximo. Sim, é verdade. Ou isso é fato, isso é fato. ou você imaginar que o que eu fizer para você, o que você fizer para mim vai voltar para você, também é uma motivação. É uma motivação também. Fala, pô, às vezes você fala assim, pô, Não faça com as outras pessoas o que você não pra quer que faça com você. Isso é uma motivação. É. Então tudo gira em torno de uma motivação. Então todos os seus atos são motivados. E eu vou além. Além de tudo ser uma motivação, todas as relações interpessoais são baseadas em interesse. Sim. Todo mundo tem interesse numa pessoa, o que uma pessoa pode trazer ou não. Às vezes você não sabe o que é. Mas tem. No mundo que eu vivo, rapaz, isso é direto. Política. Política, mas um relacionamento mesmo. Como que você vai ficar com uma mulher que ela não te dá aquilo que você quer? E aí nós temos inúmeras Boa, você coisas. usa esse exemplo. Inúmeras Fala coisas. na câmera, fala pras mulheres. Mulheres. Tô casada. Peraí, deixa eu falar pra esposa aqui entrar. Assiste Ela lá. assiste. Assiste que é interessante. Mas tudo é Tá motivação. fazendo esses cortes aí, Gabriel? Virando pra cá e pra lá, Gabriel? Tudo é uma questão de interesse. E não tô falando no sentido ruim, tá? Tô falando no interesse no sentido bom. Por quê? Por que que a Sabrina está comigo hoje? Porque eu tenho alguma coisa a oferecer pra ela. Por que que ela está comigo? Porque a comida dela é maravilhosa. Porque ela cozinha bem. Porque ela é uma pessoa cuidadosa. Ela é uma pessoa que me ouve. Ela é uma pessoa que me aguenta. Cara, o que você tá falando é uma verdade verdadeira. Sim. E a gente tá vivendo num mundo agora que se você fala isso, é machismo, mulher não é pra isso. Isso é uma mentira. Porque o que você tá falando é justamente uma verdade. Como você tá com uma pessoa, o que você tem? Ah, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aí, você tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Eu vou lá na frente, depois eu vou voltar, eu vou contar um caso engraçado. Ela já começou a rir, né? Uma vez a gente tava em casa e logo que a gente começou a ficar junto e tal. E, meu, a Sabrina, pra quem não sabe, gente, essa mulher é top, viu? É a mina. É. Essa mulher aqui, eu sou fã dela. Eu sou fã dela, de verdade. Isso é bom, né? E aí, meu... Ela tá toda vermelha ali, ó. Tá vendo? E aí um dia, a gente começou a discutir, eu não lembro o que foi, e ela virou pra mim e falou assim, eu não preciso de você pra nada. Eu me viro, eu me sustento, eu pago as minhas contas, eu isso, eu aquilo, eu não sei o quê. E aí eu bem sério virei pra ela, olhei assim pra ela e falei assim, você não precisa de mim pra nada? Quero ver quando você for abrir uma lata de palmito. Aí ela virou e falou assim, acho que eu só preciso de você pra abrir uma lata de palmito, então. Que ela tem a dificuldade de abrir essa Porque lata. depois agora ela descobriu uma técnica na internet que não precisa mais, né, de mim. Agora você pega a lata de palmito, assim, ó, na tampa, ela cria um vácuo. E aí abre. Pronto, sua função Então, já tô perdido, a né? tecnologia Vou ter que arrumar das outra redes coisa. sociais, Vou ter que arrumar outra coisa pra fazer, pra ser útil. Mas todos nós temos o interesse. Seja na forma com que a sua esposa cria seus filhos. E aí, o que aconteceu, e onde eu cheguei no meu nicho hoje, onde eu cheguei aonde eu quero trabalhar e onde eu tô trabalhando já, graças a Deus, estão aparecendo pessoas que entendem essa necessidade, é que o homem perdeu a masculinidade dele hoje. Isso é verdade. Hoje, você... Vou voltar um pouco até num aspecto histórico, né? A mulher, por muitos anos, ela foi um ser inferiorizado. A mulher, o Código Civil anterior, antes de 2005 até, trazia uma série de restrições. Mulher não podia votar. Começou a votar em 1932. 32, mulher não podia votar. Até a Revolução Francesa, a mulher, ela era praticamente um objeto. O marido era dono. Dono, exatamente. O marido era dono. E aí vieram os movimentos feministas. Então, esses movimentos, eles começaram a trazer a voz da mulher, começaram a trazer a importância da mulher, começaram a trazer o empoderamento feminino. E isso hoje é muito latente, né? Hoje você entrar no YouTube, numa rede social, o que você vai ter de mulheres falando de empoderamento feminino é enorme. E o problema é que os homens acabaram ficando de lado. O homem, quando ele se impõe, ele é machista. Quando o homem fala assim, não, deixa que eu vou fazer aqui. Olha lá, machista. Macho escroto. Heterotop. Tudo tem uma coisa pra colocar o homem pra baixo.
Mas isso perdeu um pouco a mão. Por quê? Eu sei que a Sabrina pode fazer um monte de coisa. Eu sei que minha mulher pode fazer o que ela quiser. Só que por que eu não posso fazer pra ela? Eu sei que ela pode abrir a porta do carro. Mas por que eu não posso ser gentil e abrir a porta do carro pra ela? Então isso acabou se perdendo. Eu brinco que eu gosto muito daquela música do Roberto Carlos, né? Que eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores. Olha aí. E eu mando flores. Gosta de flores, Sabrina? É. Um girassolzinho Com essa amarelo. pessoa que recebe flores, mas ela não gosta, não. Não. Nunca gostou de flores. Mandou? Isso aí. Mando. Vira e mexe eu mando. Chega em casa com flores. Tem um rapazinho no semáforo que vende de vez em quando lá, eu compro dele. Antes que eu tinha dinheiro, né? Hoje em dia que a gente não usa mais dinheiro, é mais difícil, né? Porque Pix virou agora. um Agora tem negócio- NFC no celular. Agora tá voltando. Agora eu tô fazendo transação no celular. Você acredita, Gabriel? Vai no Mas- celular. Passa o celular e estão pagando tudo. Nem sabia que existia isso. É? Não, eu não sabia nem que existia dinheiro mais. Esses dias eu vi uma nota, falei, nossa, vocês ainda usam isso Nossa, aqui? antigamente a gente ia nos lugares com isso. Era. E aí, quando você hoje trata essa questão do homem no relacionamento, ou até mesmo na questão da sociedade, o homem ele vem perdendo o lugar dele. Não estou falando que o homem tenha uma posição de superioridade à mulher, nunca, nunca. Só que existe o homem, existe a mulher. E é bíblico. É bíblico. Sim, sim. Deus criou o homem e criou a mulher. E Deus criou o homem para ele proteger, para ele cuidar, para ele dar segurança. E criou a mulher para a mulher ser uma mãe, para a mulher ser uma esposa, para a mulher estar ao lado do homem. Tanto que Deus tirou o homem da costela, porque ela está no meio do homem, ao lado. Não tirou nem de cima nem de baixo, está ao lado. Homem e mulher estão ao lado. Sim. Então, eu acredito que o movimento feminista ele veio muito bem até certo ponto. Até o ponto que ele falou assim, a mulher e o homem têm que ganhar igual. Claro que tem. A gente teve mulheradas, rede mulheradas, amiga, minhas meninas. E elas falaram, que deu uma aula também, porque eu nem sabia, existem feminismo e femismo, Feminismo. que tem diferença. Acho que femismo é quando essa coisa toda essa palhaçada que tem, né? Eu acho que o feminismo tem que existir, a mulher tem que ser feminista, mas não... Enfim, femismo que chama. Uma coisa assim. Quem souber, inclusive, escreve aqui, ajuda a gente nesse assunto, manda sua pergunta. Mas é isso, quando extrapola, quando, né? Sim, sim. E assim como o machismo também é ruim. Sim. Todo ismo é ruim. Todo extremismo é ruim. Todo extremo é ruim. Extrema Exatamente. direita, extrema esquerda, machismo, feminismo, tudo que é extremo é ruim. Tudo que perde a régua é ruim. Quando você vai conversar com uma pessoa e você deve viver isso na prática direto, né? Você não, você é um cara muito legal, a gente já conversou sobre política, Sim, sim. nós já expomos nossos pontos de vista, mas muitas pessoas, quando você começa a falar de política, a pessoa perde a amizade. Perde a amizade. As pessoas bloqueiam as pessoas no Instagram. Você tá doido, mas, rapaz. Você pega aí, ó, mês de agosto, faz setembro, o L, outubro. faz não sei o quê, um cara, eu falo, não. Eu falo pro pessoal, se vocês soubessem os bastidores da política, você jamais brigaria com ninguém por política. Exato. Pega esse código. Sim. Pega esse Aproveitar que código, pega esse código, porque você não brigaria com ninguém, com ninguém. E eu vejo, às vezes, em cidades pequenas, que é o pior, porque um briga com o outro e sai porrada mesmo. Cidade mais igual São Paulo, mais difícil, mas acontece. Interior, cidade metropolitana, enfim, é porrada para um lado, porrada para o outro. Dos bastidores, os caras estão tomando cerveja, uísque, estão ali batendo mau papo. Mas aí vocês não estavam brigando esses dias? Então, irmão, eu não brigo por política. Nunca, nunca, nunca esperem que eu brigue por política. Mas é isso. Se você for autorresponsável, se você souber das suas escolhas, das suas decisões, se você é um cara que todos os dias sai com o seu objetivo de casa, de fazer a sua vida acontecer, pode ser esquerda, pode ser direita, pode ser centrão, Isso. independente de quem for. Nós poderíamos estar aqui conversando com o governo Bolsonaro, com o governo Lula, com qualquer governo, com Ciro Gomes, Ciro Gomes, grande Ciro Gomes. porque independente de qualquer coisa que eles estejam fazendo lá, nós vamos estar aqui conversando, batendo papo, porque eu tô fazendo a minha parte, você tá fazendo a sua parte. Essa semana mesmo, o governo Lula, presidente Lula, se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.
foram para Brasília lá e o Lula injetou acho que 10 bilhões em alguma obra que tá fazendo aqui em São Paulo. Meu irmão, pega um comentário, todo mundo, traidor, falando com o Tarcísio, né? Seu traidor, traindo o Bolsonaro. Cara, que loucura. É um extremo do extremo, porque imagina, o cara é governador, ele precisa governar São Paulo, ele precisa daquele valor do presidente, que é obrigação do presidente da República, e principalmente São Paulo, que manda a maior arrecadação para Brasília, devolver esse dinheiro. O cara tem que ir lá pegar, assinar um contrato. E os extremistas brigando, não, como é que pode fazer isso? Tirou foto com o Lula. Cara, então esses extremos que você está Sim, os falando extremos são ruins, não pode existir. Todos os extremos Nem são na ruins. política e principalmente nos relacionamentos. Exato. Então, quando você pega hoje, até trazendo isso para nossa realidade, para o nosso tema, né? Quando você... Olha a Ingrid aí, ó. Feminismo é sobre superioridade das mulheres sobre os homens, enquanto feminismo busca a igualdade de gênero. Então é o feminismo que a gente acaba fazendo essa crítica. Feminismo é sobre superioridade. Feminismo os homens, enquanto o feminismo busca a igualdade de gênero. É isso. Enfim, agora essa questão aqui a gente acabou fugindo do assunto, né? Quando você normal. é responsável pelos seus atos, independente de quem seja o governo, cara, você vai prosperar, você vai viver. Isso. Talvez por questões de política externa, talvez por questões de dólar, talvez por questões de alguma coisa, vai ser um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Mas ainda assim, se o dólar tá alto, investe em dólar. Se o dólar tá baixo, quer dizer, se o dólar tá baixo, compra dólar. Se o dólar tá alto, vende o dólar, sabe? Vai aprendendo. Bitcoins não vendam, só comprem. Rapaz, eu vou falar pra você. Você comprou Bitcoin? Eu comprei e já vendi uma grande Puta. parte. Realizei Vendeu? legal. Vendi, realizei. Mas você precisa segurar porque vai triplicar, Se pô. você quer aprender a fazer preço médio, se você quer aprender a ser seguro, vou lançar um curso sobre investimentos na minha plataforma. Assista às aulas, vai ser sensacional. E eu vou explicar por que eu vendi o Bitcoin. Por 2 motivos. O primeiro... Agora você vendeu? Vendi. Vendi hoje, inclusive. Uma grande parte eu realizei uma parte hoje. Eu comprei Bitcoin, mas tava bem baratinho. Aí caiu, aí eu falei, putz, perdi meu dinheiro. Aí aumentou tipo 5 vezes mais. Aí tá guardado. Aí eu falei, vou vender, seguro. Aí especialistas falaram, seguro e jamais venda, aguarde que vai triplicar. Eu falei, então tá bom. Então, você tem um preço alto dele que era a grande média dos $100 mil, né? Você tá orientando as pessoas a venderem o Bitcoin? Não tô orientando nada não, viu? Tô orientando nada. Faz o que quiser com o seu. Eu vendi uma parte. Eu peguei um lucro, coloquei um dinheirinho no bolso e tô lá posicionado ainda. Mas eu não tô orientando ninguém a nada, principalmente porque eu não sou nem especialista, não tenho CPA, não posso nem brincar de falar isso. Eu tô falando o que eu fiz. E a grande questão é que toda renda variável, ela tem topos e fundos. E o Bitcoin, ele tá numa parte bem, bem próxima ao topo, que se ele romper, ele vai estourar também, viu? Vai lá pra cima, eu sei que eu vou chorar por ter vendido essa parte. Mas se É o que ele todo mundo tá cair... falando, que não é pra vender. Só que eu peguei ali, eu vim naquele investimento, naquele topo de 2020, e ó, passei uns meses ali que... Só por Deus. Um amigo meu, ele tá assistindo, ele nunca comenta, ele não compartilha, ele não curte nada, mas ele assiste todos os programas meu. Ó, tem gente falando, tô esperando o segredo aqui. E aí ele compartilha, tá assistindo. Ele investiu, acho que R$1 no Bitcoin, aí esses dias ele comprou uma farmácia com tanto de lucro que ele conseguiu. Pessoal, vamos falar da Unisud rapidinho, 20 segundos, não saiam daí. Enquanto isso, inscreva-se no canal, dá o joinha, só clicar no joinha. Unisud é uma das nossas patrocinadoras aqui do programa. Então, Unisud rapidinho tá entrando na sua tela. São 20 segundos, segura aí. Aí você já poderia entrar com a Unisud. Aqui seria a Unisud. Aí. Tranquilo, de paz. Ó, os cortes... Vai tipo jogando corte. Nele em mim, nele em mim, nele em mim. Quando for colocar as propagandas, aí você usa essa do meio. Eu achei que era fixo. Não, é tipo, ó... Fala com ele, joga a câmera pra mim. Pra ele, pra mim. Aí quando você em determinado... Entendeu? Quando acabar esse comercial, você vai colocar os negócios da Unisud.
curso de Photoshop, etc, etc. Não, agora eu vou entrar aqui com a galera que tá aguardando a gente aqui. Será que já tá aparecendo isso aí pro pessoal, ô Gabriel? A galera já tá esperando aqui, ó. Pessoal, Unisud é um dos nossos patrocinadores aqui do programa Herbert Melo Podcast do Giro 1 TV. São mais de 120 cursos profissionalizantes. Tá aí na sua tela o curso de Canva, é isso? Torne-se um design, curso de Canva. Vai passando aí, Gabriel. Quem mais tá aí? Tem curso de Canva, tem curso de Photoshop, tem curso de marketing digital, barbeiro, tudo EAD, gente. Tu fica em casa, você não sai de casa. No celular, no notebook, você faz todos esses cursos. Curso de robótica, tá na tela aqui. Tem curso de digital agora aí, de inteligência artificial. Galera, é www.uniesud.com. Depois você entra lá, pode pedir no WhatsApp lá, pode pedir desconto. Fala que assistiu aqui no programa e que se você quer 30% de desconto, que o pessoal vai te dar esse desconto, ok? Então, pessoal, Photoshop também aí, grande Gabriel colocou na tela. Loja virtual, Photoshop, são mais de 120. Curso de jornalismo, letras, curso de... É muito curso, gente. Se eu falar todos, a gente fica o dia todo aqui. Mas, galera, entrem lá, uniesud.com, jornalismo, letras, português, curso para Enem, tem tudo lá. O que não tiver, a gente manda fazer no dia seguinte, hein? É tudo gravado, bonitinho, tem curso de energia solar, inclusive, que entrou um pacote essa semana, e que você tem direito a estágio. Faça o curso e ganhe o estágio. Curso de energia solar. O pessoal tá falando aqui de áudio, eu acho que o áudio tá aberto, é que o áudio no programa tava aberto. Acho que é isso mesmo. Então é isso. Unisud, meu mestre, e aí? Vamos falar, o pessoal tá perguntando o segredo. Vamos lá, vamos ao segredo. Eu vou aproveitar pra gente falar desse segredo e eu vou responder a pergunta da Flávia. Inteligência emocional é sempre entender o outro? Qual é o limite da compreensão dentro de um relacionamento? Aí que tá. A inteligência emocional não é sobre o outro. A inteligência emocional é sobre nós. A inteligência emocional não é você não ficar nervoso nunca, não é você perder a paciência nunca. A inteligência emocional é a forma com que você lida com as suas emoções. É você pensar que se eu começar a discutir com o Herbert aqui, a gente vai terminar bem ou não essa discussão. A gente vai ganhar ou não essa discussão. Quem vai ganhar, quem vai perder. É imaginar lá na frente, é pensar além. É pensar o que isso vai me trazer de bom ou de ruim. Eu vou falar que eu não fico nervoso? É mentira. Eu fico nervoso, eu sou ser humano. Eu perco a paciência também. Mas eu busco respirar. Eu busco usar uma técnica de respiração bem legal, viu, Herbert? Quando eu vejo... No relacionamento, você tá falando? Na vida. Na vida. Em tudo. Ensina a gente aí, vai. Eu busco... Se estiver nervoso, respira fundo. Respirar, cara. O José Roberto Marques, ele tem uma técnica bonita de meditação. É o cara, hein? É o cara. Zé Roberto, te amo. Zé. Pros íntimos, né? Todo mundo fala. O Zé. Zé Roberto. E você puxar por 4 segundos a sua respiração, segura ela lá entre 4 e 8 segundos e solta ela também entre 4 e 8 segundos. Tenta fazer isso umas 3 vezes. Mas no meio do dia, cara, você viu que o negócio vai pegar assim, ó. Vou respirar, vou no banheiro. Às vezes não dá também. Às vezes tem que fazer aquilo ali fingindo a paisagem, ouvindo o que tá acontecendo. Mas é você entender que aquela sua discussão não vai te levar a lugar nenhum. Por que que por vezes você vai sempre brigar com as pessoas mais próximas? Por que você vai brigar dentro de um relacionamento? Por que que você vai brigar com a sua esposa? Porque ela é o seu porto seguro. Por que que um navio, ele não solta a sujeira dele no meio do mar? Ele solta quando ele chega no porto. É o que você faz quando você chega na sua casa. Segura da rua e descarrega em casa. Você finge desconta em casa. Você finge Faz paisagem sentido o isso dia aí, inteiro. faz sentido. Você finge paisagem o dia inteiro. Você tá aqui, ó. Puto com Deus e o mundo, cara. Você quer xingar o seu chefe até dizer chega. Mas aí a sua motivação, que é o salário no final do mês... Não permite que você xinga. Mas você chega em casa, 15 anos de relacionamento, sabe que o negócio tá seguro, você vai descontar em quem? Na sua esposa. Sabe que tá seguro mesmo? Sabe que não é essa briga que vai causar? Ela vai entender que é só mais uma discussão
Então você solta tudo aquilo ali. Você pega todo aquele lixo e desconta nela. Isso acontece em muitos relacionamentos, né, Isso cara? acontece na maioria. O pior é que as pessoas não procuram essa informação pra poder melhorar, né? Eu e a Sabrina, a gente tem uma coisa muito legal. A gente não costuma falar de trabalho dentro de casa. E aí a gente se liga, né, no caminho de casa. Eu saio da empresa, ela me liga. A primeira coisa que ela faz, entra no carro e me liga. E vem me contando todos os problemas do dia. Fala, mulher quando começa a falar, né? É. Uma matraca. Tal. E eu dou corda, porque eu gosto de ouvir o que acontece, né, cara? Eu falo que dá um podcast também que acontece ali. Viu? Não posso falar que o pessoal lá tá ouvindo, né? Oi, gente! Oi! Eu sei da sua fofoca, viu? E aí, quando ela entra na garagem... eu vou desligar que eu vou subir. Geralmente o sinal some na garagem, né? Ela entra em casa... Tudo bem? Boa noite. Como se fosse outra pessoa. A gente não conversa. Principalmente porque quando a gente chega e vai jantar, a gente não costuma falar de problemas na mesa. Pra mim é algo muito sagrado. Minha mãe sempre me ensinou a comer na mesa. Minha mãe brigava. É importante, ninguém faz isso mais, né? Não faz. E a mesa é muito importante, cara. A mesa não é o segredo, mas é um dos segredos. A mesa é o segredo da sua família. Se na sua casa vocês não fazem mesa, vocês estão muito próximos de terem uma crise no relacionamento de vocês. Pai, mãe, filhos, tem que sentar na mesa, tem que conversar, tem que saber o seu dia. Como você vai saber como foi o dia do seu filho se você não jantou com ele na mesa? E também tem que ficar na mesa e com o celular na mão, que não pode, né? Não pode. Ficar com o celular ali todo Sabe mundo... que uma coisa que eu achava estranha na minha casa é que não tinha televisão na cozinha, né? E eu ia na casa dos meus amigos e as pessoas tinham televisão na cozinha. E a sala a cozinha da minha mãe era bem legal. É bem legal, né? Porque minha mãe tem uma mesona grande e um móvel assim que ali cabe certinho uma televisão. E na época era televisão de tubo, né? Parece que meu pai tinha colocado aquilo ali pra aquilo, né? Os móveis com aquele aparelho, parecia que era pra aquilo. E eu fiquei por muitos anos imaginando por que não tinha a televisão. Hoje eu entendo. Depois colocaram o micro-ondas, mas não é a mesma televisão, né? É outra coisa. Você também assiste às vezes ali. Mas nunca teve. E a gente conversava. Por vezes eu lembro que teve uma época até que meu pai foi fazer um curso à noite, ele chegava rapidinho, jantava e saía. E às vezes a gente não tava nem com fome, mas a gente ia lá, sentava na mesa, comia com meu pai, e meu pai ia, e a gente ficava em casa. Então isso sempre foi um valor pra mim. Pô, a coisa que me faz mais feliz, cara, é lembrar dos meus domingos na casa da nona. Era todo mundo sentado pra almoçar e jantar. Eu brinco que o dia da morte de Silvio Santos foi como se a gente tivesse perdido um outro membro da família, né? Porque os domingos era cultural assistir, né? Assistir o Silvio Santos. E eu lembro que a gente parava de assistir o Silvio Santos, ia jantar, depois voltava pra terminar de assistir, via um trechinho do Fantástico e ia embora pra casa, que no outro dia tinha que ir pra escola. Sim. Mas a mesa sempre fez muita parte. E isso é uma estrutura de família. Então, quando você tem a mesa num relacionamento... Ali é onde você conversa, onde você acerta as coisas, onde o pai dá bronca, onde a mãe dá bronca. Que outra coisa também que tem se perdido hoje são as broncas nos filhos, né? Hoje os pais têm receio de dar bronca. Alguns, né? Hoje muitos pais não dão broncas. Porque, eu levei bronca e eu não quero isso pro meu filho. Putz, eu odeio quando eu escuto isso, cara. Eu sofri isso e eu não quero mais. Eu passo mal quando eu escuto alguém falar, é porque quando eu era jovem eu fazia assim, então eu não quero reprimir a pessoa. Você fazia, você tem que corrigir, cacete. Você não pode falar que não vai falar nada pra não porque você não gostava de escutar aquilo quando era criança. Cara, a minha mãe era terrorista, viu? Mãe, eu te amo, viu? Mas você sabe que você era terrorista. Minha mãe era terrorista, cara. Você não conheceu minha mãe. A minha mãe contava umas coisas que eu não posso nem contar aqui. Pesado. Vou trazer minha mãe aqui um dia. Nossa, traz sua mãe. Gabriel, vamos trazer, Gabriel. Liga pro André aí. André é o que manda aqui, é o diretor. Faz atestado, né, Gabriel? A minha mãe, cara, me ensinou que era ditadura. Dentro de casa eu vivia ditadura. Porque a minha mãe era assim, ó. Se ela falava não, era não. E depois eu fui estudar o direito, eu descobri que o que minha mãe faz é abusivo. Isso não existe. Não é? Não pode. A minha mãe nada. Tem um monte de coisa que você não pode fazer com os filhos. A minha mãe hoje, ela se equipara... Eu não posso falar porque senão eu vou ser preso, né? Mas a minha mãe era assim, ó. Minha mãe falou, tá falado. Minha mãe era o juiz, o promotor. Já era. Sem advogado, né? Cara, a pior coisa que tinha pra mim era assim, ó. Meus amigos iam andar de bicicleta. Eu adorava andar de bicicleta, né? Em Ribeirão Pires, uma cidade praticamente plana, muito gostosa. Então, pra andar de bicicleta, a gente saía de bicicleta. E minha mãe falava assim, ó. Você não vai.
Pô, minha mãe falou, não vai uma vez, cara. Não adianta voltar 2 horas depois que ela tinha mudado de ideia. Minha mãe não mudava de Já ideia. era, né? Minha mãe não muda de ideia até hoje. E aí ferrou. Minha mãe falou uma vez, putz, cara, acabou. E isso, hoje eu vejo o quanto era interessante, o quanto foi bom. Porque a minha mãe sempre demonstrou Cara, mas todo autoridade, mundo que cara. teve, você tá agradecendo. Eu agradeço minha mãe eternamente pela forma que eu fui criado, que foi Sim. igual ou pior. Sim. E não é igual ou pior, igual ou melhor. É, Porque pra mim, criação boa foi que eu tive. sim. Que sim, sim, não, não, você não vai. Não, mas você não é fulano. Não é fulano, vai, mas você não é fulano. Ah, mas tem discussão na escola. Não tem dinheiro, você não vai, ponto, acabou. Você entendeu? Isso é criação. Hoje em dia tá uma bagunça, cara. Daqui 10 anos é que eu quero saber como é que vai ficar isso. Que ninguém mais fala com o filho do jeito que tem que falar. Ai. Como é o nome do momento agora? Enzo. Enzo. A Valentina. Enzo. Não, Enzo, não pode falar assim com o Enzo, tá, Enzo? Não pode. Tem que falar com a psicóloga dele. E não sei daqui 10 anos, porque o reflexo é depois, né? Não é no momento, né? Não, e outra. Tem Hoje alguma as pessoas... pedagoga, especialista aí, manda alguma coisa. Ah, minha mãe é pedagoga, inclusive, É. viu? É. Você sabe que hoje as pessoas não fazem Psicopedagogia, se eu não me engano, fala sobre isso, esse assunto. Fala. Hoje as pessoas não fazem nem escolhas mais. Eu saí de Santo André pra vir pra cá e coloquei no Waze. Em momento algum eu pensei se eu ia vir pela Avenida dos Estados, se eu ia vir pela Anchieta, se eu ia vir pela O Imigrantes. guiado. Eu fiz o que o Waze fez. Vira à direita, Só que vira à só esquerda. que cada vez mais as pessoas estão sendo assim. Nem pensar você consegue Nem mais, pensar porque você tem consegue, inteligência artificial, você... Já tem. Ó, coloca ali na inteligência artificial. Qualquer coisa que você pede pra ela. Outro dia eu fui fazer um texto e falei, sabe, pô, esse texto não tá legal, não tá legal, não tá legal, não tá legal. Aí eu entrei no chat GPT e coloquei assim, melhora esse texto pra mim. 2 pontos e digitei o texto abaixo. Cara, ele fez um negócio maravilhoso. Te deu pronto. Deu pronto. Então hoje tudo vem assim. E a questão dos nossos relacionamentos hoje, nós também estamos automatizando eles. O casal, o homem, ele tem deixado muito a cargo da mulher, principalmente porque as mulheres estão cada vez mais exercendo funções de liderança, cada vez mais exercendo papéis de executivas, e o homem tem deixado isso acontecer até dentro de casa. Sim, verdade. Então, o homem, ele tem virado um coadjuvante em tudo. Então, o cara que ele era para ser o seguro da casa. Pô, eu era criança, aí meu pai ia sair, meu pai ia viajar, ele ia trabalhar, passar dias longe, ele falava assim, ó, você é o homem da casa, hein? Você é o responsável pela casa. Eu ia pra escola e eu e minha irmã estudávamos na mesma escola. E a minha mãe falava assim, você tem a obrigação de cuidar da sua irmã. Você é mais velho e você tem a obrigação de cuidar da sua irmã. Então, eu sempre tive essa questão de ser o protetor da fêmea no sentido bom, tá? No sentido científico da palavra. Sim. De ser o protetor daquilo. Porque eu, enquanto macho da espécie humana, deveria cuidar da fêmea da espécie humana. Que é natural, né? Que é a natural. natureza, né? Se você olhar a genética... Pô, eu lembro, ó, vamos pegar um exemplo de um cachorro, um Rottweiler, por exemplo. Olha o macho e olha a fêmea. O tamanho é diferente. Olha o leão e olha a leoa. O tamanho é diferente. As compreensões As atitudes físicas, são diferentes. as atitudes são diferentes. E nós somos praticamente, não da mesma espécie, mas somos animais Sim. também. Né? E Existe você uma pega- hierarquia ali de animais, enfim. Só que estão querendo mudar, estão querendo tirar a juba do leão. Tão. Estão querendo, né? Não, vai ficar parecendo a leoa. A leoa, é. O leão, quando o leão nasce, tira a juba dele. Depois, quando ele fizer 15 anos, ele se entende. Se ele quer ser né? leão. Não, deixa ele Ele vai crescer. ser o pra Lê. ver. Depois foi o Oa. O Lê. Mas quando você olha a natureza, Deus fez de forma Então vai dar um corte da hora. O Lê. O Lê. Quando você olha a natureza, Deus fez de forma perfeita. É, cara. Ele colocou o papel do homem e o papel da mulher. Mais uma vez, eu friso, tá? Não vão me cancelar, feministas, feminines e Como que é? Femistas. Sei lá, não sei mais como é que O que eu estou dizendo é, cada um... Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que diz lá. Cada um tem a sua missão dada por Deus. E o homem é de servir, é de proteger. O homem tem que zelar e o homem tem que cuidar. Isso é bíblico. O homem foi feito para cuidar, zelar e proteger. Qualquer coisa que vier diferente disso E a fora da natureza é Bíblia. assim também. A Quando a gente natureza está é fazendo essa. essa comparação com a natureza,
do leão, a leoa, do tigre, enfim. Os animais é meio assim também. Eu falo do leão porque, inclusive, eu postei um vídeo essa semana, não sei se você viu, que a leoa estava sendo atacada por hienas e quando Acho que ela eu estava vi. se entregando, o leão Ele chega... chegou lá e ainda foi, pegou a hiena lá e Ele deu pegou uma uma hiena, levou a mordida, janta né? pra casa. Levou a janta pra Levou a casa. janta pra Pegou a casa. hiena e- É, protegeu a mulher e chegou a janta. Tenho certeza que ele fez leãozinho naquele dia. É. Levou a comida, ó. Levou- Chegou, é. jogou lá e falou, tá vendo? Tá Tava vendo? te Trouxe a zoando. janta ainda. Aqui, ó. Te salvei, Come trouxe ele a agora. janta. É. Essa é a nossa função como homem. Isso é Exato. fato. E aí é onde eu vou chegar. Por que os casamentos estão acabando hoje em dia? Porque quando uma mulher, ela cuida de um filho dentro de casa. Quando uma mulher, ela é o homem da casa. Quando a mulher, ela tem que fazer todo o papel de homem, qual é o desejo que essa mulher tem pelo homem? É verdade. Qual é a atração sexual que essa mulher vai ter pelo homem? Mulheres, quando você trata o seu homem, quando você trata o seu marido como um filho, como uma criança, quando o irmão mais novo, você vai ter desejo para ir para a cama com esse homem? Não vai. Não vai. E aí sabe o que vai acontecer? O cara vai fazer aquela piadinha no boteco depois, na roda de amigos, que depois que casa, o sexo é uma vez por mês. É. Mas por quê? Porque ele não sabe conquistar a mulher dele. Verdade. Então, não é que a mulher não quer o cara não se quer. O cara não faz o papel dele. E aí eu volto naquele primeiro item que a gente chegou, é a autorresponsabilidade. O cara não enxerga que ele não é homem, que ele não faz o papel dele de homem, que por vezes ele é covarde, e aí ele quer que aquela mulher tenha desejo por ele, não vai fazer parte, não vai ornar, como diz a minha irmã, não vai fechar. A conta não fecha. Não vai fechar, né? A conta não vai fechar. Ele tem que ter a função. E Tem que ter a vice-versa função, também, é. né? E vice-versa. Outra, por que o cara lá, que não é bonito, é feio, mas tem o nome de bonito, foi trocado pelo personal da mulher lá? Porque o homem, é certo que hoje ele treina, né? Mas a mulher, ela sente aquela atração por um cara que demonstra masculinidade. Porque, quer ver um exemplo? Um exemplo muito besta, cara. Por que as meninas gostam daquele cara que é envolvido com o crime? Verdade, faz sentido também. Porque dentro da comunidade ele é temido. Porque ele demonstra um poder. Isso é da natureza, né? Isso é da natureza. Ele é o alfa daquele pedaço. E as meninas têm o quê? Quantas vezes você não vê menina bonita? Meninas que têm tudo pra estar na vida indo visitar marido, namorado na cadeia. Sim, E aí você fala, o que passa na cabeça de uma menina dessa fazer isso? Eu acho que o temor de todo pai, né? Exatamente. É a filha ir visitar o cara na cadeia. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem aquele poder. E por que também que você tem hoje aí muitos policiais que têm aquela fama de ter 2, 3 famílias? Porque eles também exalam a masculinidade. Verdade. Você quer algo mais impositor de masculinidade do que um policial? Verdade. Aquilo demonstra uma força. Tanto que, por vezes, a polícia ela tem toda essa resistência da sociedade porque ela é opressora, né? Uhum. Ela fala um não pra você. E quem gosta de ouvir um não, né? Verdade. Então, quem é que gosta de ter o seu carro levado pro pátio quando você não pagou o seu IPVA, quando você bebeu, encheu a cara, era só uma cervejinha e o seu carro foi pro pátio? Ninguém gosta. Mas o que é ali? Ali é a força do Estado. Sim. E você tem o que ali? Uma autoridade. Trazendo pro humano. Você tem um homem que demonstra o quê? Força, que enfrenta quem quer que seja. Sim, sim. Então a masculinidade ali aflora o desejo de muitas mulheres. Quantas mulheres não têm fantasias com os policiais? Várias, né? Várias. Assim como quantas mulheres não têm, a tal da mulher de bandido, não tem fantasias com o Também. traficantezinho lá da comunidade? Porque, Com um ladrão. aspas, exercem a mesma função nesse assunto que a gente está falando. sim. Né? Apesar de As serem duas extremos, extremas são imagens. eles têm a mesma associação de masculinidade. Verdade. E aí, com as exceções dos relacionamentos, onde a mulher tá lá com o cara que é o filhinho, que é o bebezinho dela, que é o mozinho. Cara, tem um áudio muito engraçado. Eu lembrei de um áudio muito engraçado, uma piadinha que surgiu. Vazou um áudio de um cara num grupo
pelo sotaque é no Rio Grande do Sul, né? E o cara tá falando com a mulher com aquela voz de bebezinho, né? Ele fala, ô, Majinho, eu vou pra casa já, tô acabando do futebol, hoje eu vou pra casa já. E aí parece que o cara jogou no grupo do futebol, eu não sei, aquilo virou uma bagunça. Mas aquilo não é natural. Aí você pega ainda mais o Rio Grande do Sul, né? Que os caras são tudo bravos, né? Tudo aquele negócio. E aí o cara solta uma dessa assim... Pô, qual que é a masculinidade que esse cara mostra? E são exceções. Você tem exceções. Então, não tô falando que é só força também, tá? Existem muitas mulheres que elas querem ser protegidas por questões de financeiro. Existem mulheres que a segurança dela é uma segurança financeira. Então, quantas vezes a gente não vê uma mulher que ela sofre violência, ela aguenta a Lei Maria da Penha lá, ela apanha do marido, mas ela não larga do cara. Por quê? Porque é o porto seguro, porque é o salário garantido ali todo mês, o cara da casa, o cara da comida. Por vezes essa mulher não sabe fazer nada, ela não tem uma profissão. Então, por que que ela aceita isso também? E aí eu não tô falando, não tô mais trazendo a parte heróica do homem, tá? Eu tô trazendo o contrário, eu tô trazendo um abuso também, que a mulher aceita. Aí você já tem até uma síndrome de burnout, onde a mulher aceita aquele amor pelo carrasco dela, que também é algo a ser estudado. Isso também merece uma atenção. Mas quando você tem essa questão da mulher espelhar o homem, você acaba, por vezes, trazendo esses relacionamentos diferenciados. E aí, onde hoje eu busco trabalhar e busco tentar entender? Quando você tem o homem que ele tá dentro de um relacionamento, a mulher tá dentro de um relacionamento, os dois são infelizes, mas estão naquela comodidade. E por que que tem essa infelicidade? Por que que os dois se perderam? Aonde isso se perdeu? Como resolver isso? Como é que resolve quando a pessoa tá nesse exato momento que você falou? Porque acredito que muitas pessoas estejam assim. E aqui o programa, a gente tá fazendo uma live, é o ao vivo, mas também fica depois, as pessoas vão entrando e assistindo. Como resolver isso? A primeira coisa, e aí vem o primeiro segredo, agora não dá mais pra gente adiar. Já é o segredo? Vou entrar no segredo. Pessoal, anota, pega o caderno. O segredo de ouro de qualquer relacionamento é o diálogo. Uma palavrinha tão besta, né? É o diálogo. É você saber o que o seu marido gosta, o que a sua esposa gosta. É o segredo. Existe uma historinha que fala assim que um casal, 50 anos casado, a mulher resolve preparar o café da manhã no dia das bodas de ouro, né? E aí ela pega, corta o pão e ela fala assim, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou me dar um presente. Eu vou comer o miolo do pão. Porque durante 50 anos eu sempre comi a casca. E hoje eu quero comer o miolo. E é uma coisa que eu sempre gostei. Mas eu sempre abri mão para fazer o meu marido feliz. E aí ela vai e come o miolo e dá a casca pro homem. E ele vira para ela e fala assim, nossa amor, que presente maravilhoso. Eu sempre amei a casca de pão. Só que durante 50 anos eu sempre deixei ela para você. E aí, eles passaram 50 anos sem nunca conversarem e saber o que realmente um gostava e o que o outro gostava. Ele comeu miolo de pão 50 anos, sendo que a parte preferida era a casca de pão. E ela comeu a casca, sendo preferido o miolo. E nunca sentaram pra conversar e falar sobre isso e outras coisas mais, né? É simples, é saber o que gosta e o que não gosta. Quantas vezes eu virei pra minha mulher e falei assim pra ela, eu não consigo saber o que você tá pensando. Eu preciso que você fale. Porque às vezes eu acho que você gosta de uma coisa e você gosta de outra. Nós temos criações totalmente diferentes. Nós somos pessoas com experiências de vidas totalmente diferentes. O que é do gosto dela talvez não seja do meu. Pô, sim, talvez ela goste... Graças a Deus não é esse o caso, né? Que ela também ama churrasco. Mas eu amo churrasco. Imagina se ela fosse vegana... Na verdade, não teria ido pro segundo encontro, né? Não teria, porque é incompatibilidade. Sim. Os opostos, eles não se atraem. Gente, os opostos não se atraem. Os opostos tentando ficar junto é teimosia, é burrice. Não adianta. Você gosta de tomar uma cerveja, sua mulher não gosta de tomar cerveja. Sabe o que vai acontecer sexta-feira? Briga. Você gosta de comer churrasco, a sua mulher é vegana. Sabe o que vai acontecer?
Briga. Não adianta, os opostos não se atraem. Você tem que ter o máximo de afinidades. O máximo. É claro, existem exemplos que um é São Paulino e outro é palmeirense, mas isso é uma coisa que você leva. Vai interferir diretamente, Não né? Não é todo interfere. dia que você tá ali com a camisa do time. A não ser que você seja doente por futebol, mas uma pessoa saudável, uma pessoa sã, não. Nesse ponto, legal. Ah, eu sou Fla-Fla, ela é meio, né? Tem essa música do Jorge Ben, Fla-Flu. Mas no mais, as pessoas têm que serem iguais. Como que eu gosto de ir pra montanha e a minha mulher odeia e gosta de praia? E aí, a gente vai decidir as férias e fazer o quê? Ah, não vamos fazer nada. Porque se você não gosta de ir pra praia... Não, mas eu não gosto, não. Mas eu quero. Aí fica a briga. É verdade. Então, ou você vai viver a vida inteira abrindo mão do que você gosta, ou você vai ser feliz. Outro segredo, hein? Outro segredo. Relacionamento não é sobre você se fazer feliz. Minha mãe vai me matar com os meus portugueses. Mas não é você buscar a sua felicidade. É você buscar a felicidade da outra pessoa. E através da felicidade dela, você tem a sua felicidade retribuída. Isso é um dos segredos do relacionamento. Por isso que é tão importante você buscar pessoas que gostem das mesmas coisas que você. Porque imagina você vai fazer a sua esposa feliz só comendo comida japonesa e você detesta comida japonesa. Por exemplo, eu não sou fã de risoto. É uma comida que pra mim é uma coisa sem graça. Pra mim é o arroz que sobrou. Aí você meteu um molho lá, botou um negócio e fez um risotão. Não é uma comida que me agrada. Imagina... Ah, não, eu vou dar um exemplo mais real, né? Tem um exemplo maravilhoso. Ó, não preciso nem usar um exemplo fictício. Uma vez, Sabrina me pede uma berinjela como que chama? A parmegiana. E aí, lá em Santo André, tem uma churrascaria maravilhosa. Cara, é um dos melhores parmegianos que você vai comer na vida. E aí eu cheguei em casa, olhei aquela caixona em cima da mesa, vendo uma caixa de pizza de 8 pedaços. Sim. Falei, Sabrina é maravilhosa. Sabrina é sensacional. Pedi um parmegiana, né? Tomei aquele banho mais rápido que tudo. O homem já toma banho rápido. Com pressa e com fome é mais rápido ainda, né? Já passei por debaixo do chuveiro, voltei e sentei na mesa. Quando eu sentei, ela falou, pedi uma coisa maravilhosa. Você vai adorar, você vai se deliciar. Falei, sensacional. A hora que eu abri, cara, uma berinjela. Eu não gosto de berinjela. Muito menos a parmegiana. Eu esperava um filé mignon a parmegiana. Aí chegou a berinjela e pra ela era uma surpresa boa pra você. Imagina... Super delicioso. Agora imagina se a gente não tem diálogo e eu como aquela berinjela e pra agradar ela, pra fazer ela feliz, falo, amor, eu amo berinjela. E ela fala, pronto, todo domingo agora em casa vai ser berinjela. Vai ser berinjela. Aí tu passa 30 anos comendo berinjela. Sem gostar da marlerita berinjela. Eu gosto de berinjela frita só. Brinjela, como diz meu pai, né? A brinjela. Mas eu não gosto. Então, a questão do diálogo é essa. Esse é o maior segredo do relacionamento. É você conversar com seu parceiro, com a sua parceira, o que você gosta, o que faz ele feliz. Sabe? A gente é muito feliz. Ela adora sorvete de pistache, eu não gosto de sorvete de pistache. Ela pede a bolinha dela de pistache, eu peço a minha de chocolate, a gente é feliz tomando sorvete junto. Sim. É isso. Ela não gosta de McDonald's, eu como McDonald's. E aí o que acontece? Eu como, ela fica olhando. Aí ela pega a minha batata, porque é a única coisa que ela come, eu como lanche, ela come a batata e tá tudo certo. Nós temos esse diálogo. Mas McDonald's, por exemplo, é uma coisa que eu como esporadicamente quando há uma necessidade muito grande. A gente tá no trânsito, tá deslocando de um lugar pro outro. Acho que a última vez que a gente comeu McDonald's era 1h30 da manhã, não tinha nada pra comer na rua, a gente tá morrendo de fome, no outro dia tinha que estar 5 horas de pé de novo. Então, são coisas que a gente vai conversando, são coisas de necessidade. Mas hoje, se eu estiver aqui no shopping com ela, por exemplo, vamos fazer uma refeição rápida porque a gente tá com pressa, alguma coisa, McDonald's não vai ser minha primeira, segunda, terceira ou quinta opção. Justamente porque ela porque não eu sei gosta. que ela não gosta, porque ela não come. Então é isso. O McDonald's é uma necessidade minha? Não é. Existem coisas, Herbert, claro, são essenciais. Não tem como você abrir mão de certas coisas porque, não, mas ela não gosta. Existem coisas que devem ser equilibradas. Você com certeza já deve ter ido na casa de alguém, de algum parente da sua esposa, que você não queria ir, você teve que ir. Sim, numa festa que você não queria ir. Mercado. Mercado. Gosto de mercado. Nossa. Mas... E eu mudei bastante dos últimos anos, hein? Porque hoje eu falei, vou no mercado, não fico dentro do carro, levanto, faço as coisas. Justamente porque eu entendi isso daí. Essa questão, assim, que você tem que se adaptar. Se adaptar.
Se adaptar. Faz total sentido. O homem e a mulher, quando eles se unem, e como diz, eu gosto muito de citar algumas partes da Bíblia porque eu acho muito bonito, né, cara? E quando eles se unem para se tornarem uma só carne, realmente eles se tornam um. Então não existem coisas que um faz e o outro não faz. Você quer ver o seu relacionamento tá fadado ao fracasso? É você ter aquele happy hour toda semana com pessoas que a sua esposa não conhece e a sua esposa ter com pessoas que você não conhece. O seu relacionamento vai acabar. É questão de tempo. O seu relacionamento não vai aguentar essas saidinhas. Homem e mulher, eles devem estar juntos. Uma coisa é, uma vez ou outra, olha, vou fazer isso, preciso fazer aquilo, e com um fundamento, tá? Sim, sim. Olha, eu vou sair para jantar com tal pessoa, com os amigos, a gente vai num bar, porque a gente vai conversar sobre alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa, mas isso é algo esporádico, não uma rotina. E isso não é bom, cara. Você não precisa ter um happy hour da sua esposa. Você não precisa ter um happy hour do seu marido, da sua esposa. Tá errado. O seu relacionamento vai acabar. É apelativo que eu estou dizendo. Mas essas pequenas escapadas vão fazer com que o seu relacionamento acabe. Então, essa questão, ela é algo muito de abdicação. Você casar, você tá junto com uma pessoa hoje, você abdica de muitas coisas na sua vida. E uma delas são alguns momentos a sós, sim. Precisa ter momentos de descompressão? Precisa. Por isso, eu volto naquele primeiro ponto. A terapia é importante. Isso que você tá falando da terapia. A gente tem... O programa já tá quase acabando, mas acho que falar dessa questão da terapia é muito importante. Nossa, fazer, do que é bom fazer. A terapia é o seguinte, cara. Hoje existem alguns profissionais no mercado, e eu vou trazer uma breve diferenciação entre o psicólogo, o terapeuta e o coach. O psicólogo, ele é um cara que ele atua num tratamento de algo a um longo prazo. Ele traz algumas coisas que você precisa trabalhar, descobrir, buscar origens. Isso é o psicólogo. Ele vai trazendo aqui um trabalho muito mais demorado. Tanto que um psicólogo ele não trabalha por pacote. Ele trabalha ou por uma mensalidade ou por preço de sessão. Isso é a forma que um psicólogo trabalha. Assim como um terapeuta também. Ele tem algumas formas hoje, você tem o terapeuta holístico, você tem outras formas de terapias que também trabalham numa dor, não com tanta profundidade, assim como é um psicólogo, mas eles também buscam trazer aquela dor, trabalhar aquela dor. O terapeuta, eu sou terapeuta, cara, eu tenho um MBA que me habilita a ser terapeuta. Que legal. Não busco trabalhar com terapia porque eu acho que é algo muito pesado, sabe? Você ir buscar algumas dores. Eu tô fazendo a especialização do Constelação Familiar, né? Vou fazer com o Zé Roberto Marques. É maravilhoso. E eu sei que ali a gente vai ter que buscar, por vezes, algumas questões na terapia tem que voltar, em si. aquela coisa que Tem ele que fala, voltar, que você vai tem que ali, buscar. vai analisar, vai mexer num lugar que talvez você não queria mais pra Sim. poder resolver lá na frente. Mas por quê? Porque o meu foco é o que eu vou falar agora. É o coach. O que é o coach? O coach pra mim é um negócio fantástico, cara. O coach levado a sério, tá? Não coaches que falam um monte de baboseira, de bobeira, que faz um cursinho de 60 horas na internet, pega um certificado... Não tô desmerecendo também jamais formação online, mas o que eu tô dizendo é que tem cara que faz um cursinho de 60 horas, pega um certificado ali que ele acha que ele é coach e sai aplicando técnicas à torta e à direita. Não é assim. O coach é uma pessoa que faz um trabalho sério. E o coach, ele trabalha com técnicas, ele trabalha com ferramentas. Ferramentas utilizadas em grandes empresas, ferramentas de padrões americanos. Tanto que o coach vem de fora, Vem né? de fora, isso. O coach nos Estados Unidos, hoje, ele é obrigatório em universidades. O coach, para você ter uma ideia, existem administrações públicas que já têm verba regulamentada, já tem verba reservada para investir em coach para os funcionários públicos. Sim. Porque o coach é muito necessário. O coach é aquele cara que ele vai te ajudar a chegar numa meta. Então, hoje, qual que é o seu problema? O meu problema é o meu relacionamento não está bom. Por quê? E aí é onde eu vou entrar na parte da constelação. É onde você entra com a solução. A gente vai buscar, e eu vejo hoje por quê? Porque só você entrar com daqui pra frente, por vezes, não dá certo. Isso numa questão de relacionamentos, tá? O coach em si, quando você fala num coach, por exemplo, num coach financeiro,
num coach executivo, num coach para sua empresa, num coach para negócios, a gente trabalha dali para frente. E aí são 8 sessões, cara, que geralmente na 6ª sessão o cara nem termina. De tão assertivo que é uma questão. Hoje, quando você fala de relacionamento, de sentimentos, das origens daquilo, então a gente acaba às vezes trabalhando de 8, 10, até 12 sessões, porque com a implantação da constelação sistêmica agora, a gente busca entender também algumas origens. Entender onde está aquele trauma de pai, aquele trauma de vô, por que que é assim, por que Você que faz hoje... todo esse trabalho, toda Sim. essa análise, Sim, anamnese. buscar entender por que que um homem com 40 anos ainda está dentro da casa dos pais. Porque tá errado isso. Uhum. E por que que ele ainda com 40 anos dentro da casa dos pais? Ah, porque o meu pai também casou com 40. Porque o meu avô também entendeu que era com 40. Então você tem que ir entendendo ali. Por que que você... por que que as meninas arrumam aquele namorado que era tudo que o pai não queria? Por que que elas têm essa necessidade de afronta com o pai? Por que que ela tem essa necessidade da negação com o pai? Aonde está isso aí? Então é buscar também. Então, através de técnicas e através da PNL, que é a programação neurolinguística, que é você reprogramar a sua mente, você busca novos resultados. Então, hoje, aquela história que a gente falou no começo, você está feliz com a sua barriga, você está feliz com a sua conta, você está feliz com a sua vida, você está feliz com o seu relacionamento? Não. Por que que não? Porque as suas escolhas são baseadas em traumas, em crenças, em memórias. E quando a gente entende aquilo, quando a gente ressignifica aquilo, você entende por quê. Por exemplo, pessoas que têm problemas com brigas dentro do relacionamento. Tem pessoas que acham normal brigar. Você acredita que tem mulher que ela sente atração sexual pelo marido quando ela briga? Quando ela discute? É sério, cara. Não é brincadeira. Eu já vi isso. Eu acredito que, A que exista mulher também, né? sente- Existe de tudo nesse mundo. A mulher, ela eleva o humor do marido até ele estar agressivo, porque aí ela sente desejo por ele. É uma loucura? Claro que é. E aí você vai pegar, sabe o que acontecia? A mãe dessa menina apanhava. O pai dela batia. Só que depois que o pai dela batia na mãe dela, pra tentar se redimir com os filhos, ele dava doce, ele levava pra passear, ele levava no parquinho. Então o cara era um carrasco com a mãe, mas era um excelente pai. E a mulher tem um trauma. E leva ela, isso no e relacionamento ela dela. sente aquele amor pelo homem que é agressivo. Precisa de uma cura, claro. Pra mim não é normal. Essa é a minha opinião, tá? Pra mim Sim, isso eu não é acredito. nem um pouco normal. Você é o cara que tá aqui. Você precisa mandar suas redes sociais. Eu vou te convidar, porque a gente tá no tempo aqui. Vou falar o nome da galera, vou falar suas redes sociais e de repente já sai daqui com uma live agendada pra amanhã, hein? Tô dando código, hein? Vamos lá, hein? Ó, pessoal que tá aqui online, gente, quando o programa é bom, é assim, corre muito rápido, passaram-se 2 horas e a gente querendo mais 2 horas, porque eu em particular tenho várias perguntas aqui, principalmente sobre relacionamento, essa questão de criação, como é que foi a criação, e você vai fazendo analogias e vê que algumas coisas não estão legais, porque lá atrás aconteceu algo. Então eu tô com um cara aqui que a gente pode fazer uma live aí no seu Instagram amanhã, bater esse papo. Porque aqui, né, Gabriel? Já precisa ir embora também, né, Gabriel? Olha. Ó, a Juliana Bispo tá aqui, já tinha mandado um abraço. O Everton, Natália Sanches Fugagnoli, Rafaela Félix, Alessandro Fortunato tava aqui, já tinha falado dele. Isis Rubo, o Everton Colares. Tem um monte de perguntas aqui que não vai dar tempo de perguntar agora. Mas registrando a presença deles aqui. Edmilson Antônio, Amanda Lima, Ingrid Iucari, Wagner Reis, grande Wagner Reis tá aqui. O Cleiton Santos, Taboão da Serra, tá aqui. Grande, tá falando. Parabéns, meu irmão Herbert, você é sensacional. Excelente a escolha do tema. Tá aqui todo mundo. Josiane, maravilhosa, tá aqui. Josiane, Ingrid Iucari, muito bom. Não vi o tempo passar, a Ingrid. E é verdade, quando o programa é bom, passa muito rápido. Aí a gente tem que controlar o tempo aqui. E estouramos o nosso horário aqui, mas quem sabe a gente pode marcar uma parte 2 aqui também. E, cara, não só aqui que você tá assistindo pelo comentário, no meu WhatsApp, e tem galera mandando áudio. Eu falei, não dá pra abrir áudio, escreve. E fazendo perguntas, falei, manda lá nos comentários. Eu acho que eles não entenderam ainda
que precisa se inscrever no canal, ativar o sininho, dá o joinha que o próprio YouTube libera para vocês. Mas foi muito bom o programa, eu vou chamar o comercial agora e daqui a pouco tem as redes sociais, que você pode falar das suas redes sociais, seu Instagram, seu contato também, que eu acredito que pessoas podem te contactar para fazer uma sessão, uma terapia, um dia grátis, como é que é? É por hora ou não? A gente faz uma consultoria grátis primeiro para entender, porque não é tudo que eu vou aceitar também. Você vai analisar, fazer uma análise. A gente vai analisar, a gente faz uma prévia, tem um filtro, né? Porque nem tudo é um caso de coach. Às vezes o caso é de terapia. E aí com certeza eu vou indicar o Pablo, vou indicar outro terapeuta. O Pablo também para ter agenda é só por Deus, viu? O Pablo é seu terapeuta, o Pablo né? É terapeuta, é. Lá de Santo André. Santo André. Santo André. Pablo para ter agenda é por Deus. Ó, e aí... Médico Agora, pra gente cumprir a tabela aqui da galera que financia, que patrocina esse programa. E você pode patrocinar o nosso programa, Herbert Melo Podcast, Giro TV. E não tem nada aí da Atalaia, mas tem um pôster dela aqui. Depois você coloca aqui na tela, Atalaia Contabilidade. Corta o microfone. Médico Agora aí. Apareceu na tela de vocês, Médico Agora. Grande Gabriel tá aqui com a gente. Pessoal, o Médico Agora é um dos nossos patrocinadores aqui. Tem o link aqui. O que é o Médico Agora? É medicina, é telemedicina. Ou seja, você vai clicar aqui no link. O Gabriel pegou todo mundo surpresa aqui, né, Gabriel? Vai clicar aqui no link e vai... por R$23,00, R$23,50, R$22,50 você vai adquirir o telemedicina, que tem um monte de benefício. Tem o do Gotini, tem o comercial do Gotini, não foi o do Gotini não, foi? Foi não, né? Foi outro. Mas tá tranquilo. Atendimento médico, atestado médico, receita de medicamento, requisição, exame, sem limite. Eu tô online? Eu tô ao vivo? Tô? Adultos, idosos, enfim, R$22,50 por mês, telemedicina. É isso, telemedicina. Beleza, pessoal? Eu coloquei o link aqui nos comentários, só clicar que vocês vão ver lá. R$22,50, telemedicina, muito bacana. Eu acho que não tem, salvo engano tem. Tem um plano que tem... Não vou afirmar não, mas que tem psicólogo também. É tudo online. É tudo, você para aqui, você tá no trânsito, tá com algum problema, você clica aqui, o cara vê, o médico vê e te orienta tudo pelo celular. Meu irmão, um prazer estar aqui com você. Maravilhoso mesmo. Um programa é pouco e um programa são 2 horas, hein? Um programa 2 horas. Tem uma galera perguntando aqui, tem bastante pergunta, mas eu vou fazer o seguinte, deixar suas redes sociais, já pede o pessoal para te seguir, pra galera ir para lá, faz uma live e vamos continuar esse papo lá no Instagram, amanhã ou depois, você marca o dia, que foi muito bacana. Eu tirei várias dúvidas aqui contigo. Manda a galera. Realmente eu não vi nem o tempo passar, né, cara? Passou rápido. Muito rápido. E olha que a gente tá com 2 aparelhos aqui na frente, o relógio no pulso e não vem da hora. É um tema que eu sou apaixonado, cara. Eu gosto muito de desenvolvimento humano, eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu passo horas e horas conversando sobre isso. Às vezes eu e a Sabrina, a gente entra nos assuntos assim que vai longe. Parece 2 doidos conversando, né? Começa a filosofar bom, né, sobre isso. Essa né? relação de bater um Temos. papo. E a Sabrina também, pra quem não sabe, é coach financeiro, viu? Ah, é? Ela fica ali, ó. Sabrina Ela aí, é cuidar das nossas finanças. Coach Sabrina. financeiro. Ô, Fabiana, se estiver assistindo, dá um aumento pra minha mulher aí. Vai que, né? Vai que, né? Vai que, né? E eu quero agradecer todo mundo. A Ingrid e o Kari que participou tanto. Um amorzinho, filha da Sabrina, minha filha de coração. A Ingrid? Ela tá aqui, Ingrid ó, tá ativa participando, aqui, pô. ativa. Não posso deixar de falar ela. Mãe, minha irmãzinha, meu pai, um beijo, obrigado por tudo. Todos os meus amigos, não vou citar todos para não esquecer de ninguém, que eu vou ser muito injusto, mas agradeço todo mundo. BrunoBertoncini.oficial. BrunoBertoncini.oficial. Graças a Leila, minha social media, meus contatos estão todos lá. Então tem o Fale Comigo lá, que você acessa meu WhatsApp.
E aí ali a gente consegue marcar uma consultoria. Eu faço uma consultoria grátis, a gente faz uma análise e aí a gente apresenta os pacotes lá. Tem os pacotes acessíveis a todos. Nada que um iPhone não pague. E Tem desconto pra quem chegar lá pelo Herbert Melo Com Podcast. certeza. Agora eu quero ver. Quero ver certeza. agora. Tem Tem um desconto. descontinho lá? Tem, com Fala, certeza. quero fazer um coach com você, tem um desconto tem um lá. desconto. E vou além, tem um bônus, viu? Tem o bônus. Libera aí. o bônus no meu pacote lá. Tá liberado o bônus, o coach financeiro é na faixa. Coach financeiro. Dê suas redes... Dá suas redes sociais também, fala aí. @... Ó, é concorrente. É. Sabrina Zen. O @ é Sabrina Zen. @Sabrina Zen. Zen. De zen. Zen. Que não Zen. tem nada de zen. Não tem nada. Nada de zen. Essa mulher é um pitbull, cara. Pessoal, eu estou nas redes sociais como Herbert Melo SP. Herbert Melo SP em todas as redes sociais. Chegamos ao fim do programa, para mim foi muito bacana, tiramos várias dúvidas, ficaram várias outras, de repente a gente marca um outro programa, com os dois agora. Pessoal, com os dois, bater esse papo de casal, e aí colocar os dois para falar, ó, né, peraí, vamos Não é bem assim, não é bem assim. não. Tava falando aqui, mas na verdade não é não. Né? É bom quando tá o casal junto, que aí as coisas saem. E o nosso Gabriel, que tá aqui, substituindo nosso diretor André, que não está bem. Espero que esteja bem. Pessoal, muito obrigado. Josiane, maravilhosa, amor da minha vida, tá aqui. Te amo, daqui a pouco eu tô em casa. Peter Presley tá aqui. Mãe, pai, amo vocês, família, galera que assistiu, compartilhou. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Josiane, né? É. Ô, Josiane, se ele não chegar com chocolate hoje, se ele não chegar com flor, me avisa que eu vou conversar com ele, viu? Tá vendo? Agora eu tenho que passar no mercado, comprar um chocolate, porque se eu chegar sem chocolate, vai ter confusão. Gente, obrigado, beijo no coração, Deus abençoe todos vocês. Compartilha, curte e na próxima quarta-feira, às 19 horas, estaremos de novo com um outro assunto que eu ainda não sei, mas vai ser bem bacana como todos são. Obrigado, gente!